colegas. Vivi pontualíssima, Calhau também. Eu preciso desses dois comigo, né, gente? Porque quem tem TDAH precisa de analista do lado. Eu sou a comunicadora e eles é que me botam, Boa noite, pessoal. né, Sejam todos Vivi? muito Aqui a gente está entre bem-vindos. Já amigos, fico vendo aqui uns colegas. nomezinhos conhecidos, já fico feliz É, em revê-los. Olha ali quem está ali, Amandinha, que bom. a Nancy, gente. nossa, só a gente boa. Ana Paulinha, Paula, um linda, beijo. bem E linda. Paulinha ficava pegando o Fátima, pé dela. Regininha. Que bom, E pessoal. Sejam muito bem-vindos, viu? Nan tá aí também, todo mundo. E o pessoal vai entrando aos poucos, porque é assim mesmo, a galera tá chegando, mas a gente começa porque, como a gente tem muita coisa para falar, eu gosto sempre de, no final, abrir para vocês tirarem dúvidas. E Vivi pega no meu pé, porque a bateria dela acaba às 10 horas, então eu tenho ela e Calhar, os dois. E quando eu nunca esqueço, uma vez eu, 4 da manhã, mandando mensagem, aí um colega disse, poxa, você acorda cedo assim como eu? Aí eu disse, não, eu ainda não dormi. Arrumando as coisas, mas não pode ser assim também, né? Não é sempre. Mas na época de curso, gente, esses dias tá um corre-corre, porque como eu sou perfeccionista, eu quero realmente que o curso seja inesquecível e a gente falta mais um mês, nem um mês exatamente, então tá no corre-corre. E a gente começou, na verdade, o que eu queria apresentar aqui para vocês é o circuito, né, científico, onde uma vez por semana a gente vai se reunir, não vai ser sempre terça, porque tem gente que dá plantão terça e não pode entrar, então a gente tem que ir variando os dias, mas a gente vai entrar sempre com um tema interessante. Sininha, beijos, entrando aí. Oi, A meu gente amor, vai bom estar aqui com vocês. com Tudo também. bom? Beijo, Vivi também. Beijo, Ninha. Então, a gente vai estar trazendo é, aulas que são interessantes, muitas delas que eu já dei em congresso brasileiro e que o pessoal gostou, e aí eu replico, porque nem todo mundo assistiu, né? E aí a gente está escolhendo para fazer esse circuito científico, a gente vai entrar uma vez por semana, online, gratuito, sempre fazendo grupo de quem tem interesse. E aí, no final eu boto o próximo tema, e quem tiver interesse, a gente já mantém no próximo grupo. Eu queria falar também, vou só abrir aqui o slidezinho. Na verdade, hoje o palco são dos meninos que fazem, né, essa parte de emagrecimento, é, e que eu vou apresentar. Tem Vivi, que vocês já conhecem, porque já está comigo há muito tempo, e tem doutor Júnior Calhau, que eu conheci nesses cursos mundo afora aí, na mentoria de André, na Rede Musa, e aí chamei ele também para fazer parte desse time, dessa mentoria, que é voltado para a saúde da mulher, e onde a gente não poderia deixar de incluir esse tópico de emagrecimento, usando o que a gente tem de novo, e que realmente nossas pacientes, principalmente que estão no climatério, ou as pacientes de SOP, que a maioria vai ter dificuldade de perder peso, por mais que você trate, que você faça toda a suplementação, você compensa a paciente dos sintomas clínicos, mas o emagrecimento geralmente é o que, para o gineco, né, limita. E a gente tem alguém do lado, nem todo mundo tem, como eu tenho Vivi, né, do meu lado, tem o Calhau, esse monitoramento que a gente faz consulta, é, já faz o combo ali dos atendimentos, mas a gente sabe que dá para fazer, o gineco é o clínico da mulher. Então, muitos ginecologistas, às vezes, não não têm a mão para poder estar usando, né, o que a gente tem de novo, e que não é um bicho de sete cabeças. Precisa, claro, um treinamento. Por isso que eu criei essa mentoria, para a gente ter
módulo só de emagrecimento, como usar o que a gente usa na prática para ajudar nossas pacientes a emagrecer, né? E a Dzepatida está aí, como todo mundo sabe, veio para realmente substituir a cirurgia bariátrica, resultados excelentes. E eu disse, não, eu vou botar isso no meu curso, vou ensinar as colegas que têm interesse. Já estou usando, viu, gente, para poder mostrar, porque acho que tem que mostrar serviço, né? Eu disse, gente, eu brinco que no curso de reprodução, mostrar serviço é fácil, né? Tenho 3 filhos, mas nessa fase ainda mais no climatério e manter o peso ou emagrecer Não é pode não, difícil. viu? Mas, graças a Deus, estou conseguindo. Alguém está com o microfone aí aberto. Estou conseguindo, graças aos meninos aí pegando no meu pé, usando já realmente a disepatida injetável, não é o Mounjaro, é a disepatida, que é a mesma substância, mas que a gente pode usar, mas tem que ser usado no consultório, a paciente vem para o consultório, a gente aplica, e os resultados são excelentes. E você associa isso aos outros protocolos de injetáveis, que vocês que já fizeram o curso sabem, ou quem já usa, de emagrecimento, de detox, de tudo. É para associar. Por isso que eu fiz esse curso agora com uma mentoria no método focando, eu chamei no método 4WI, que For Women I, que são os 4 Is da mulher, que aí a gente não tem como tratar sem fazer a suplementação oral injetável, a terapia hormonal, que na maioria das vezes a gente usa os implantes e ajuda vocês a otimizarem isso. A parte de intestino, modulação intestinal, sem isso a gente não consegue compensar nossas pacientes, né? E a parte de imunidade treinada, os protocolos novos, excelentes. Não é só porque a gente era acostumado a usar para ITU de repetição, para a parte de herpes, HPV, não. Hoje a gente tem protocolos, principalmente para modulação intestinal, que eu não consigo mais tratar minha paciente de SOP endometriose sem esses protocolos. E há que tem emagrecimento e tem, a gente faz o score, né, do questionário metabólico, se ela tiver desbiose, também ela entra nisso. E é isso que a gente quer mostrar um pouquinho para vocês. Como a gente faz, é claro que aqui a gente vai mostrar só que é factível, mas para aprender mesmo, a gente tem que ter uma aula online, a gente tem que ter a prática, tem que saber manusear, e tem que ter um grupo de discussão para tirar dúvidas, e ter esse follow-up de pelo menos 6 meses, que vai ser nosso grupo. Então, agora, eu vou dividir esse momento, gente, em 3. Não está abrindo aqui. Aqui todo mundo já me conhece. Quem não me segue no Instagram, por favor, coloque aí DRA Zuleika Guimarães, porque lá eu boto todas essas novidades e chamo vocês sempre. Então, hoje, o nosso encontro, né, é com o doutor Júnior Calhau e doutora Viviane Mello. Vai começar por Vivi, que vocês também já conhecem, mas ela vai botar aqui o currículo dela. E a Oi, gente vai. amiga. Não, deixa eu te falar. A gente vai começar com Calhau, tá bom? Ah, é? É preciso dar Ah, as não, eu pensei que era boas-vindas a você. ele. Calhau, tudo bem, Então, amigo? Ninho, A gente. pode. Então, eu vou tirar, vou sair para poder ele fechar o meu aqui, para poder ele compartilhar. Tá bom. E, gente, falando aí para vocês, vocês sabem que sempre no final eu faço sorteio só para quem fica até o final. Então, fiquem, que vocês não se arrependem quando no final eu faço o sorteio, que é para poder proporcionar, animar, para deixar vocês aqui espertos e para poder também ter vocês também com a gente no nosso curso, que eu estou fazendo com muito carinho. Então, Ninho. Pode compartilhar, Calhau, essa figura ímpar maravilhosa, nutrólogo top. Conheci ele em BH, né, Nil? Mas ele atende em São Paulo, atende aqui também, porque ele me mandou a irmã dele como paciente, não foi, Nil, para essa parte de congelamento de óvulo, que ele à frente, já antenado, já sabia que quem tem endometriose, mesmo paciente jovem, tem que congelar
óvulo. Então, Ninho, você aqui já está, ele já está aí, né? Então, a aula de Ninho vai ser justamente o que ele faz tão bem, que é essa parte, né, de cuidar da mulher como um todo e fazer emagrecimento e tratar essas pacientes para ter bem-estar. Ninho Boa pode noite. começar. Estão escutando todos aí? Dá para escutar? Não, A minha pode. tela já está Ótimo, Aninha. compartilhada? Sim. Já Se está. você Tá, colocar em tela cheia, já tá, tá, né? Já. ok. Então, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Zuleika pelo convite e pela oportunidade de estar aqui trazendo esse assunto, que é um assunto que é bastante corriqueiro na nossa prática clínica e como a Zuleika falou bem, né, é bem desafiador, principalmente nessa fase aí após os 40 anos, mesmo você fazendo uma terapia hormonal muito bem condicionada. Ainda assim, essas mulheres elas têm uma dificuldade de perder peso devido a essas oscilações hormonais e devido também às alterações metabólicas e alterações funcionais, tá? E bioquímicas também. Então, assim, a obesidade, ela cada vez mais, ela vem aumentando e então vai ser cada vez mais comum vocês pegarem essas mulheres e querendo fazer a terapia hormonal, mas também querendo emagrecer, tá? Então vai ser o assunto que eu vou falar hoje aqui para vocês, um pouco da minha prática clínica. Eu não vou entregar tudo, porque eu quero que vocês criem um desejo de fazer a mentoria, tá? Para lá a gente entregar todo o protocolo pronto. Porém, eu já vou dar aqui um spoiler do que vocês podem fazer, do que vocês podem agregar na clínica de vocês para estar associando com a terapia hormonal, com os injetáveis, tratando mulher com endometriose, tratando mulher com SOP, porque todas essas mulheres elas têm predominância estrogênica, têm resistência à insulina, acaba ganhando peso. E quanto mais você souber manejar de forma segura essas mulheres, mais você vai deixar elas aí dentro da clínica de vocês, né? Então, isso é um fator agregado para todos vocês, tá bom? Vou me apresentar aqui. Então, eu sou. Deixa eu aqui, pronto. Sou o Dr. Júnior Calhau, eu sou nutrólogo. Trabalho nessa área da saúde feminina também há mais de 5 anos e na terapia hormonal. Então, eu fiz medicina na Unesc, no Centro Universitário do Espírito Santo. Fui formado em educação física antes de fazer medicina, então já entrei na medicina sabendo que eu queria trabalhar com essa parte da medicina preventiva e nessa parte da promoção da saúde. E aí, logo quando eu saí da faculdade, eu já fui fazer graduação em nutrologia pela Abram. Logo depois também fiz a pós-graduação em ciência da longevidade humana do Ítalo Rachid. E por aí eu fui fazendo fellows, então eu fiz alguns fellows de emagrecimento de Alexandre Duarte, fui fazendo também outros cursos de emagrecimento. Participo agora, sou mentorado da Ramos Mentoring, que é uma mentoria que ela é voltada para a saúde da mulher e terapia hormonal. E hoje a minha grande paixão é tratar mulheres 40 a mais, nessa fase aí da transição para a menopausa e associado com o processo de emagrecimento, porque hoje nós sabemos que a obesidade aí é um dos principais fatores para risco de várias doenças, inclusive o câncer. Então, a obesidade ela é a porta de entrada. E quando eu preparei esse curso, tem alguém com o microfone aberto, acho que fechou, né? E quando eu Relaxa aí, preparei consegue. esse caso clínico para vocês, foi semana passada, mais ou menos, ainda não tinha saído a nova definição e critérios de diagnóstico de obesidade clínica. E, pessoal, pasmem, mas tudo que hoje a gente trata na nossa prática clínica da medicina integrativa funcional, a medicina tradicional vem trazendo agora. Então, o que eles trouxeram, que foi semana passada, eles lançaram a semana passada, essa nova definição e esse novo critério, a gente já trata na nossa prática clínica. Então, vocês vão estar aí fazendo essa mentoria da Zuleika, vocês vão estar
5 a 10 anos à frente de vários colegas de vocês, porque o que eles estão trazendo isso à tona hoje, eu já trato há mais de 5 anos, tá? E aí eu quero trazer isso para vocês também, já para vocês saberem que a obesidade hoje ela não é só tida como ganho de peso e ela não é só tratado ali diminuindo o excesso de peso. Então, o que é que eles trouxeram, né? Eles acabaram redefinindo que a obesidade hoje ela é uma doença crônica e é uma doença sistêmica, e ela deve ser tratada de forma 360, que é o que Zuleika faz muito na mentoria dela, que ela traz isso, né? Cuidar da mulher 40 mais de forma em 360 graus. E colocar os injetáveis associado com medicação, terapia hormonal, isso te traz maiores resultados, tá? Então, o que é que mudou desse novo critério? E depois a Vivi pode complementar isso. Eu esqueci alguma coisa, tá, Vi? Me ajude aí. Então, eles trouxeram que não é apenas o excesso de peso, que hoje a obesidade ela é tida como uma disfunção de órgãos e tecido, e o novo critério é o seguinte: antes eles só tinham como parâmetro o IMC. Então, IMC maior ou igual a 30 era considerado como obesidade. Então, esse era o único critério que se tinha para você considerar aquela paciente ou aquele paciente como obeso. E hoje, além desse critério, o MC ele apenas virou uma triagem, mas ele não é mais um diagnóstico principal. Então, eles associaram a outros marcadores de exames laboratoriais. Além disso, também, eles associaram também como outros métodos que a gente pratica e que você pode ter na sua clínica com um preço muito baixo, que é através da fita métrica, tá? Então, além do IMC, o que é que hoje eles trouxeram? Relação cintura e quadril como um parâmetro, então você pode fazer. Esses dados, eu não sei se eu entrego aqui agora, eu deixo para vocês saberem qual é o valor acima da relação cintura e quadril que você vai fazer. A Vivi que vai decidir se a gente vai entregar agora ou não, tá, Vi? Os valores. Então, circunferência de cintura, o homem vai ter uma circunferência, a mulher vai ter outra. Relação cintura e quadril, a mulher vai ter um e o homem vai ter outro. Relação triglicérides e HDL, então uma relação de triglicérides e HDL acima de um determinado valor, você já pode pensar que essa paciente tem uma resistência à insulina. Uma insulina acima de um determinado valor, junto com HOME-R, também você já vai caracterizar essa paciente com uma disfunção metabólica. E, tomando como base todos esses parâmetros, você vai tomar a sua conduta. E aí, o que é que essa nova definição muda? Muda totalmente o jogo para vocês que estão aqui hoje nessa mentoria do diagnóstico e tratamento. Porque o seu tratamento ele vai ser mais individualizado, vai ser um tratamento mais personalizado, onde você não vai tratar apenas, eu vou mostrar isso aqui nos slides para vocês não vão tratar apenas essa paciente com olhar de emagrecimento, mas sim também como a saúde metabólica, porque foi o que eu falei lá para vocês lá atrás, a obesidade, ela tida como uma disfunção metabólica, ela é a porta de entrada para diversas outras doenças, tá? Vi, quer complementar mais alguma coisa? Eu esqueci de falar alguma coisa sobre esse novo critério. Então, o que é que Amigo, mudou, eu tá? De fiz forma uns resumida. slidezinhos, só Ah, para você complementar. trouxe? Eu fiz Ótimo. uns slidezinhos para eu apresentar depois, bem resumido, para ficar mais fácil de entender. Aí, quando você Ótimo. terminar a sua apresentação, eu vou mostrar, tá bom? Beleza. Então, pronto. Então, a Vi vai trazer de forma resumida, tá? Então, de forma resumida, só tinha um MC e agora eles associaram outros parâmetros para você ter a obesidade hoje como uma doença sistêmica, inflamatória e uma doença crônica. Beleza? Por que eu escolhi esse caso clínico? Porque essa paciente minha é uma paciente onde vocês vão ver nessa mentoria partes dela que vocês podem tratar de forma global. Como assim?
Então, vocês vão ter módulos de cada coisa que eu trouxe dessa paciente de forma mais específica para você aprender a manejar. Então, eu escolhi uma paciente que tem praticamente tudo que você vai aprender na mentoria. Por isso que eu quis trazer esse caso aqui para vocês, tá? Eu só vou diminuir aqui. Deixa eu ver se. Ah, meu Deus, eu acho que eu tirei, não foi? A tela? Tirou não, tá? Tirou, O não? caso tá A tela aparecendo. tá normal, amigo. Uai, por que minha tela sumiu daqui? Ah, pronto. É porque eu quero diminuir. Deixa eu ver. Achou? Achei, mas é porque eu quero diminuir o tamanho da tela de vocês aqui do meu lado. Ah, pronto, agora foi. Que aí eu consigo ler melhor, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão anotando e aí no finalzinho a gente tira, tá bom? E se tiver confuso também, vocês me avisam, certo? Porque se deixar eu vou falando. Então, beleza. Então, esse caso clínico, eu atendi essa paciente em outubro de 2024. Então, ela é uma paciente do sexo feminino. Ela está na transição para a menopausa, ela tem 43 anos e ela apresentava queixas como dificuldade de perder peso, que é o nosso tema de hoje. Eu nem falei o tema para vocês, né? Desculpa. Mas o tema da gente é o manejo da disepatida para as mulheres na transição para a menopausa, tá? Então, aqui, ó, o manejo da disepatida na mulher na transição para a menopausa. Então, como é que você vai manejar esse novo medicamento, que é o melhor medicamento que nós temos hoje para tratar o emagrecimento e obesidade? Não só mulheres na transição para a menopausa, como também mulheres na menopausa, como também em outras fases da vida, tanto mulher como homem. Então, essa mulher, ela se queixou para mim que nos últimos 2 anos ela engordou 10 quilos. Então, os estudos demonstram que a mulher na transição para a menopausa, ela engorda 1 quilo por ano, podendo chegar ali na menopausa com 10 a 20 quilos a mais. Então, isso era uma coisa que vinha acontecendo com ela por conta das oscilações hormonais e devido à deficiência, principalmente do estradiol, que isso vocês vão ver também de forma mais detalhada na mentoria. Além disso, ela se queixava de cansaço, indisposição, oscilação de humor, distensão abdominal, libido baixo e continência urinária. Então, quem trabalha com mulheres aí na transição para menopausa, percebe que é uma mulher característica aí do dia a dia da gente mesmo da clínica, tá? E uma coisa também que vocês vão pegar muito na prática clínica de vocês, quando vocês começarem a manejar o processo de emagrecimento, é isso daqui, ó. É várias pacientes tratar o emagrecimento com outros colegas e ter um insucesso. Por quê? Porque a maioria, pessoal, estão voltados a tratar o emagrecimento apenas preocupando com a perda de peso e esquecendo de tratar os outros pilares do processo de emagrecimento. Então, se você quer tratar uma paciente de vocês de forma efetiva, e que ela não mais reganhe peso, vocês precisam tratar os outros pilares associados, que eu vou falar para vocês mais na frente quais são esses pilares, beleza? Qual era a história pregressa dessa paciente? Então, essa paciente, ela era obesa, tem transtorno bipolar, endometriose, adenomiose, miomatose, tinha hemorragias, estava com intolerância à lactose e dependente químico. Então, aqui a gente já pode ver. É uma paciente na transição para menopausa, obesa, com transtorno bipolar, e nós vamos ver que os medicamentos que ela estava usando são medicamentos que ajudam no ganho de peso. Ela tem doenças de predominância estrogênica, que também faz essa mulher ganhar mais peso, né? Além de sentir dor e ter uma baixa qualidade de vida. Era dependente químico, então ela teve um histórico assim de dependência química, e essa intolerância à lactose é o que causava também nela tanto distensão abdominal. Então, sintomas abdominais e que a Zuleika falou aqui, né? Que é um dos módulos que a gente vai ver que quando a gente for pensar em tratar não só a obesidade, como também outras doenças inflamatórias de predominância estrogênica, nós temos que pensar muito com carinho no intestino dessa paciente. Por quê? Porque paciente obesa, na transição para menopausa, que tem qualquer tipo de doença pregressa como essa, como predominância estrogênica, se a gente só fazer manipulação via oral, essa paciente não vai conseguir absorver todos os suplementos. Por isso que a terapia injetável, que também vai ser falado na mentoria, que vai trazer para vocês como vocês vão manejar essa mulher melhor, ela é uma terapia inicialmente muito boa para essas pacientes. Por quê? Porque ela vai ter
uma absorção de 100% daquela substância, vai ter uma melhora muito mais rápida do tratamento, tendo resultados com mais efetividade, tá bom? Então, a gente está trazendo o melhor que a gente tem hoje no mercado para tratar essas mulheres. Medicação e uso que essa mulher usava. Ela usava um anticoncepcional prescrito pela ginecologista para controlar a hemorragia, mas ela não usava nada para tratar endometriose, adenomiose e miomatose, né? Vamos falar sobre implante, eu não sei, ou algum colega vai falar. Ela usava lítio, quetiapina e fluoxetina. Então, lítio, estabilizador de humor, ganha peso. Quetiapina, antipsicótico atípico, ganha peso. E fluoxetina, ele é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina que, no início, ajuda no processo de emagrecimento, mas se usar de forma crônica e prolongada, vai começar a ganhar peso. Então, a gente tem que, sim, saber quais são os medicamentos que essas pacientes usam. E, normalmente, pessoal, sempre por questões de oscilação hormonal, devido a deficiências de alguns hormônios, principalmente a progesterona, que é o primeiro hormônio a cair nessa mulher na transição para a menopausa, essas mulheres elas chegam usando algum ansiolítico ou algum antidepressivo. É muito comum a gente pegar na nossa prática clínica tomando esses medicamentos. Se você não saber quais são os medicamentos que faz essa mulher engordar ou não tem nenhum efeito no peso ou ela ajudar a perder peso, pode ser, aí o teu tratamento pode ficar um pouco mais comprometido. Então, saber a medicação é muito importante, tá? Intestino, constipada, o sono, ela dormia por conta da quetiapina e atividade física 2 vezes na semana, musculação e natação. O que é que a gente tem que levar em consideração aqui? Sono. Então, ela só dormia com quetiapina. Então, antipsicótico atípico ou qualquer medicamento que faça induzir o sono, que não seja hormonal ou que não seja nenhum suplemento, né, ou adaptógeno, o que é que acontece com esses hormônios? Ele desliga o cérebro da paciente. E ao desligar o cérebro, ele não entra no sono profundo, no sono REM. Então, ela dorme, mas ela não descansa. E paciente que não dorme direito, ou mulher que não dorme direito, vai ter mais resistência à insulina, vai ganhar mais gordura. Mudança do estilo de vida é muito importante também aqui nessa fase, tá? Então, nela a gente foi mexendo também em algumas coisas para tentar desmamar a quetiapina, mas ainda eu não consegui. Outro fator que acontece nessa mulher, exercício físico. Uma coisa que eu falo para minhas pacientes na primeira consulta, é inegociável não praticar exercício físico, porque a mulher nessa fase da transição para menopausa e menopausa, ela tende a ganhar mais gordura e perder mais músculo. Quanto menos músculo essa mulher tiver, menor vai ser o seu metabolismo e esse metabolismo mais baixo vai fazer essa mulher ter mais resistência à insulina, ganhar gordura, principalmente gordura visceral. Então tem que treinar. Quanto mais músculo essa mulher tiver, mais anti-inflamada ela vai ter, maior será o sucesso de tratamento de emagrecimento de vocês, porque músculo acelera o metabolismo. Quanto maior a sua taxa metabólica basal, menor reganho essa mulher vai ter. Então, a atividade física ela é de suma importância para quem trabalha com emagrecimento. Tem que introduzir na rotina das pacientes de vocês, beleza? Esses eram os exames que eu tinha em mãos no momento. Tá? Ela não tinha feito todos os exames, mas esse é o que eu tinha e eu trabalhei aqui em cima desses exames e pedi para ela retornar com os exames completos, tá? Então, o que é que ela tinha? Uma vitamina D muito baixa, que justificava o cansaço, a indisposição, a falta de energia. Vitamina D menor do que 30 aumenta as chances também de maior resistência à insulina. Existem estudos que se você deixa vitamina D ali entre 60 e 80, você acelera o processo de emagrecimento. Então é muito importante. Eu gosto de deixar minha paciente entre 80 a 100 se ela não tiver nenhuma doença autoimune. Glicemia de jejum dessa paciente, 102. Ou seja, ela já estava apresentando um sinal ali de, além de resistência à insulina, também já uma pré-diabetes, quase, tá? Nós consideramos dentro... Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, dentro da medicina integrativa funcional, nós consideramos ali uma glicemia de jejum até 95, estourando 99.
Insulina. Quanto maior a insulina, maior dificuldade do processo de emagrecimento. Então, e quanto maior a insulina associado com gordura visceral, que a Vivi vai trazer aí, que é a esteatose hepática, aumenta a chance da mulher ter esteatose hepática, mais inflexível fica o metabolismo dessa mulher. E essa inflexibilidade metabólica faz essa mulher ter uma dificuldade maior de perder peso. Então, vocês veem que o emagrecimento, ele não é tão fácil assim, só usar medicamento e acabou. Vocês vão ter que levar em consideração outros fatores importantes, tá? Home R de 2,23 também já estava alto. Então, lá no novo critério de obesidade, insulina acima de 6, até 7, mais ou menos, e o Home R acima de 1,2 é sinal de disfunção metabólica, tá? Então, aí a gente já tem que pensar nisso daí também. Fibrinogen de 380, ou seja, é um marcador inflamatório agudo. Essa mulher já tem uma disfunção endotelial. Homocisteína de 11. Então, ou seja, essa mulher ela não está metilando direito. Se ela não metila direito, ela tem risco a vários eventos cardiovasculares que a gente tem que pensar também, principalmente na mulher na transição para menopausa, porque nessa fase aí, essa mulher aumenta o risco cardiovascular se ela não faz terapia hormonal. Ácido úrico 7,2. Isso aqui é um ponto que eu não vou me prolongar muito, mas é um ponto muito importante de ser avaliado, porque um ácido úrico em mulheres maior do que 3,5, você já pode pensar em disfunção endotelial, aumento de risco de hipertensão e disfunção mitocondrial. Ou seja, se essa mulher tem uma disfunção mitocondrial, quanto menos mitocôndria funcionante essa mulher tem, o seu metabolismo vai ser mais lento, ela vai ter uma dificuldade de emagrecer. Além disso, também ela vai ter todas as queixas que a paciente lá tinha: cansaço, indisposição, porque nós sabemos que a mitocôndria ela é a moeda energética para a produção de energia, tá? Então, o ácido úrico hoje ele é um marcador inflamatório para risco de doenças metabólicas e cardíacas. Além disso, também de disfunção mitocondrial. Então, o que é que você já vê aqui quando a mulher está com ácido úrico maior do que 3,5? É uma mulher que come muita frutose. Então, farináceos, alimentos industrializados e, principalmente, pasmem vocês, tá? Suco de fruta, principalmente suco de laranja. E aí, aumento de frutose, aumento de gordura visceral, aumento de risco de esteatose hepática, que a Vivi vai falar também mais ali na frente. Triglicérides, a gente permite até 100, maior do que 100, acúmulo de gordura visceral, acúmulo de esteatose hepática. Então, ela já vai aumentando outro risco de outras doenças. Vivi vai falar sobre isso. Colesterol 257, tá? Esse colesterol, eu não vou me aprofundar muito, porém, nós sabemos hoje que o colesterol ele não é o principal marcador de risco para eventos cardiovasculares. Colesterol, dentro da medicina integrativa funcional que nós estudamos, ele é um marcador de disfunção intestinal, disfunção hormonal e disfunção tireoidiana. Normalmente, quando você começa a melhorar o intestino dessa paciente, quando você começa a melhorar a tireoide, se ela tiver uma disfunção tireoidiana, e quando você começa a repor hormônios nessa mulher, o colesterol ele tende a cair. Quando é que eu me preocupo em usar uma estatina? Quando nos exames ali de laboratório ela já está com espessamento endometrial acima de 8, ou quando você pensa em score de cálcio, que é de um risco de moderado a alto, aí a gente já pode pensar em usar uma estatina, tá? Para controlar as placas, para não ter risco de AVC, beleza? E um HDL maior do que 42 é uma paciente de risco cardiovascular, então a gente precisa utilizar aí um ômega 3 para ela, beleza? Estou falando muito rápido, pessoal, tá tranquilo? Me dei um feedback Não, aí. amigo, tá ótimo. Pode seguir, viu? Tá Beleza. super legal. Ok. E aqui era a bioimpedância dessa nossa paciente, tá? Então, aqui ela foi atendida, ó, dia 16/10, 43 anos. A bio, eu não vou entrar com muitos detalhes para vocês, porém, tá? Quem não tem bioimpedância na clínica, eu acho bom providenciar, porque isso aqui agrega muito valor na clínica de vocês. Isso aqui ajuda vocês a terem um acompanhamento, da paciente. E a Vivi me falou que na mentoria nós vamos ensinar vocês a como interpretar a bioimpedância. Então, elas gostam muito, tá? Então, assim, de forma bem resumida, o que que normalmente eu mostro para minha paciente? O peso dela, então aqui está em pretinho, a massa muscular, que está em preto, que tem que ter, né? Que é isso daqui. É muito importante, quanto maior massa, maior metabolismo, que eu falei para vocês, e a massa de gordura.
Se você ver aqui, ó, ela está em C. Então, ou seja, ela está mais inflamada do que anti-inflamada, porque ela tem mais gordura e menos músculo. E digo mais, esse músculo aqui dela não é o músculo que ela tem, real. Por quê? Porque músculo, ele pode ter até 10% de água. Então, normalmente, quando a gente começa o processo de emagrecimento, ela perde gordura e perde músculo. Só que ela não está perdendo músculo, ela perde água. Por isso que muitos, né, colegas, coaches. Emagreça 5 quilos em tantos dias. Tá tirando água, tá tirando nada de gordura. Porque os primeiros 5 quilos da paciente é água, tá? Então, ela tá retendo muito e aí ela emagrece e acaba perdendo músculo. Aqui eu mostro para eles quanto é que tem que perder de músculo. Aqui dá para ver relação cintura e quadril, que é um parâmetro que mudou Eu queria agora. fazer uma observação. Se você olhar a bioimpedância aí, né, Calhau, você vê até que a água corporal dela aqui, né, você vê que tá Isso. aumentada, né? Isso, exato, ó. Ela tá com água corporal maior do que o ideal dela, o máximo. Então, ou seja, ela realmente está retendo líquido aqui, tá? Então, isso é um parâmetro bem legal de vocês observarem e mostrarem isso para ela. Que, ó, o músculo que vocês estão tendo aqui não é verdadeiro, não está de acordo. Quer complementar mais alguma coisa, Vi? Nia, deixa eu só falar aqui que a maioria da galera aqui é igual a mim, né? Olha, isso aqui fica doidinho, mas eu lembro uma coisa que eu achei interessante que Vivi falou, que o ideal é ser um D, esses três. E o meu estava exatamente assim, arrasada, que era esse que é para a péssimo. Um É. C, né? Só É um fazendo aqui uma C. pequena observação que é esse C, né, gente? É quando você tem É. mais o peso grande, a massa de gordura elevada com menos músculo. Então você faz um C aqui, ó. Aqui, ó. Essa Ó. semana eu atendi um paciente que é amigo de Zuleika, que ele é do Exército. E eu falei para ele, eu tô felicíssima porque você foi uma das poucas bioimpedâncias que eu vi esses dias que tá formando um D. O que significa? Ele tinha mais músculo do que gordura. Então, a gente sempre busca ter um equilíbrio entre essas linhas aqui, certo? Eu Ó, só então aqui, ó. o detalhe que me ajudou a entender É, o que tá eu bom e o não, que tá péssimo. Eu não ia entregar aqui para eles, não, para eles ficarem curiosos e aprender a interpretar. Mas já que vocês entregaram, tá ótimo, tá? Tá E aqui, bom ó, aí. pessoal, o C quer dizer que ela tá mais inflamada. E quando tem D, tá mais anti-inflamada, porque tem mais músculo, certo? A relação cintura e quadril, eu vou deixar a Vivi falar qual é o valor novo que teve, só que ele é um parâmetro também de relação cintura e quadril para vocês verem se ele é um risco de metabólico. E aqui, ó, é onde eu ganho a minha paciente na hora de falar que tem que usar medicamento. Ainda hoje, muitos pacientes de vocês vão ter resistência, vão falar que não vai fazer medicamento, que tem medo de usar medicamento e tudo mais. Então, peguem esse aqui, ó, 2 dicas de ouro para vocês que eu vou dar aqui para vocês hoje. 2 dicas de ouro, que vai fazer você conseguir fazer a sua paciente usar medicamento para emagrecer. Gordura visceral e insulina. Então, quando eu falo desses 2 parâmetros para eles, eles entendem e falam, tá bom, doutor, vou começar a fazer a medicação. Por quê? Gordura visceral, até 7 é o permitido. Acima de 7, o corpo dessa mulher começa a entrar no que a gente chama de inflexibilidade metabólica. O que é isso? O teu corpo ele para de responder de forma fisiológica os comandos que acontecem. Então, o relógio biológico central com o relógio biológico periférico, eles não se falam mais. Eles perdem essa capacidade. E quando ele perde essa capacidade, essa mulher vai aumentar ainda mais o risco de ganho de peso, porque ela vai estar tendo mais resistência à insulina. Além disso, quanto maior for a tua gordura visceral, maior risco de outras doenças, como esteatose hepática, como infarto, como AVC, tá? Então, a gordura, ela tá indo para o fígado. E aqui, ó, essa paciente com gordura visceral de 19, com a insulina maior do que 7, eu peço em jejum também, porque de jejum é mais fidedigno, ou salivar, ele é mais fidedigno. Não adianta, pessoal, vocês vão brigar. E eu falo para elas, vocês vão nadar contra a maré. Vai emagrecer, mas vai chegar um momento que não vai conseguir mais emagrecer de jeito nenhum, porque a gordura visceral não vai permitir. Então a gente tem que manter uma gordura visceral abaixo de 7. E a gente só consegue isso através das medicações. A mudança do estilo de vida. Existem estudos trazendo, inclusive da própria Sociedade Brasileira de Obesidade. Eles falam que só atividade física associado com a alimentação
De 80 a 90% das vezes, esse paciente vai ter reganho. Não vai conseguir ter sucesso de tratamento. Tem que incluir o medicamento. Então, eu ganho aqui, eles. Gordura visceral, maior do que 10. Olha só, sua gordura está 2 vezes a mais. E insulina também. Hoje, a gente vai cada vez mais ouvir sobre isso, tá? A paciente que eu atendi hoje, sabe por que ela veio para mim? Porque ela falou que ouviu nas redes eu falar da resistência à insulina. E que ela já tinha passado em 4 médicos e nenhum tinha falado para ela sobre resistência à insulina. Ela achou interessante, olhou o exame dela, viu que ela estava com insulina maior do que 7, e ela falou, é isso que está me fazendo eu não emagrecer. E ela veio e me falou hoje. E aí eu vou bater mais sobre resistência à insulina nas minhas redes sociais, porque o novo critério de diagnóstico de obesidade fala sobre insulina e HOME-R. E eu já venho falando isso há muito tempo. Então, peguem essas duas dicas de ouro, tá? Que aqui é onde você ganha. Glicemia, insulina e gordura visceral. Vamos seguir, que ainda tem aula de Vivi. Esses são os pilares de emagrecimento que tem que ser tratado e é onde vocês vão aprender na mentoria de Zuleika. Não tem como tratar emagrecimento só com medicamento. Se você não tratar o intestino da paciente, se você não desinflamar essa paciente, se você não melhorar a resistência à insulina dessa paciente, se você não melhorar a função mitocondrial, não melhorar o estresse, só isso daqui e isso daqui não vai ser o suficiente. Ela pode emagrecer, mas ela vai reganhar o peso. Então, o emagrecimento, ele é muito mais do que comer menos e treinar mais, que é aquela coisa que a gente sempre achou que era, né? Tem que comer menos e gastar mais. Isso é só a pontinha do iceberg. Embaixo dele tem tudo isso daqui que a gente tem que tratar em conjunto. E vocês vão aprender tudo isso na mentoria, tá? Então, o que é que eu fiz para essas pacientes antes de usar o tizepatida? Na verdade, eu associei junto com o tizepatida. Eu usei para ela na prescrição oral o Orlistat, que eu sempre uso em todas as pacientes obesas acima do peso. Por quê? Porque ele vai inibir a ação de uma enzima, que é a lipase pancreática, que é responsável pela metabolização pela degradação de gordura. Então, a gente diminui até 30% de absorção de gordura. Além disso, também o Orlistat ajuda a diminuir quase 1/3 do triglicérides dessa paciente. Então, ou seja, o Orlistat, a Vivi vai falar mais lá na frente também, que o Orlistat, ele ajuda a tratar mulheres com esteatose hepática, tá? A paciente, essa mesma que falou da resistência à insulina, ela falou, eu não queria usar isso aqui não, porque isso daqui é dedo duro, ele entrega mesmo, porque a paciente, se ela comeu uma comida mais gordurosa e tomou Orlistat, ela vai passar mal. E aí eu prescrevo. Bupropiona e Contrave, porque eu usei eles dois, tá? Também em conjunto. Por quê? Quando vocês forem pensar em emagrecimento, vocês têm que pensar em duas coisas que vocês têm que tratar na paciente de vocês: a vontade de comer e a fome. Então, para isso, você vai ter que usar medicamento que atua no sistema nervoso central e um medicamento que atua no sistema metabólico. Se você faz essas duas coisas, você tem um resultado mais efetivo. Você pode começar com metabólico? Pode. Você pode começar com central? Pode. Mas os dois associados vai ter um sucesso maior na perda, tá? Eu usei nesta paciente o bupropiona Contrave, por quê? Porque eu quis mudar a fluoxetina que ela tomava. Então, eu coloquei aqui um medicamento que vai ter ação central na diminuição da compulsão alimentar, vai melhorar o quadro de depressão dela, e aí eu tiro fluoxetina. Então, essa paciente ela vai ficar melhor. E os estudos demonstram que essa dupla aqui, ó, eles agem em sinergia. E aí, quando você usa o naltrexona com bupropiona, ele vai agir na compulsão, vai diminuir o apetite, e aquela paciente ela vai parar de ficar comendo por prazer e de beliscar, que muitas vezes é o que acontece, né? É aquela fome hedônica. Então, se está feliz, come, se está triste, come, se está estressada, come. Então, tem o prazer de comida mesmo não tendo fome. Então, o Contrave que é o naltrexona com bupropiona, ele age exatamente nesse sistema nervoso central, lá no sistema límbico, inibindo essa vontade de comer. E aí, quando você usa com o sistema metabólico, vai ajudar também. Quer falar alguma coisa, Aninha? Porque a vantagem também do Contrave é que quem gosta de beber e há dificuldade, principalmente homem, em fazer a dieta, a diminuição da compulsão não é só pela comida, mas também bebida. Então, é tanto que na Europa é a medicação que é mais usada, porque é segura, pode ser qualquer um, né?
e associada, e pode ser associada, né? Então, e o que eu percebi é isso, é que homem que, porque eu trato os homens gordinhos que vão para Vivi, porque, ou para Calhau, porque o sêmen fica ruim por causa da inflamação, e aí eles têm que emagrecer. E a grande dificuldade, eu vou ter que parar de beber, eu disse, você vai resolver com eles. Mas eu sei que depois dizer, doutora, com essa dieta eu diminuí, não tenho vontade nem de beber mais. Eu disse, ótimo, é o contrário. E assim, ó, o legal quando você associa o Contrave também com os, o incretino mimético, que é o tirzepatida, o Ozempic e tudo mais, o paciente ele para de beber, pessoal, porque ele passa mal. Então, assim, é o que a Azul falou mesmo. Eu tenho muito pacientes homens. Muito não, né? 20%. Porque 80% eu trato a mulher melhora, o marido vem. E Isso assim, já tem eles até param de estudos beber. mostrando essa questão do etilismo, né? Que tem, Isso. tem muitos pacientes que têm usado, então, também com esse fim. E para o álcool e para o cigarro também, tá? Então, assim, a gente usa uma dose maior, né? Mas a gente pode estar associando sim. E assim, ó, é muito comum, tá, pessoal? Não acho que não é, mas é muito comum se você conversar com detalhes com a paciente de vocês, o índice de alcoolismo é muito alto nesta fase desta mulher, tá? Então, já peguei pacientes que tomam uma garrafa de vinho todos os dias. Então, é muito comum. Sabe por quê? Eu acho que é muito importante trazer esse dado aqui para vocês. Porque eu comecei a ter sucesso no meu tratamento para emagrecimento para as mulheres na transição para menopausa. Na neurociência explica que 80 a 90%, se não 100, eu não gosto de falar 100 porque nada é exato na medicina, mais de 80 a 90% das causas da obesidade tem cunho emocional. E quando eu comecei a conversar mais sobre isso com as minhas pacientes, a maioria delas tinha sofrido algum trauma. E foi isso que desencadeou. Às vezes ela não lembra, às vezes elas lembram porque ficaram muito marcantes na vida delas. E eu não sei se vocês sabem disso, a maioria foi por agressão física. E além de agressão física, também por é, Abuso? abuso. Isso, exato, por abuso, exatamente, por abuso. Né? Então, assim, é uma forma de proteção. Elas ganham gordura para se proteger. Então, é uma forma do subconsciente. E aí, quando você associa todo esse tratamento junto com algum profissional que vai ajudando essa mulher também a tirar esses traumas, o tratamento, assim, é muito bom. Então, muitas das pacientes estranham quando eu começo a falar e perguntar, porque elas não estão acostumadas, mas se vocês começarem a conversar sobre isso, vai ter algum trauma aí no meio do percurso que levou ela a essa obesidade, tá? Então, era isso que eu queria trazer. A metformina, pode falar a minha, que eu vi que você... Não, é só porque eu gosto de. Eu estou aqui só para ir falando das coisas práticas, né? Que Sim, eu puxo para os alunos perceberem. Outra grande vantagem é o custo, e a gente sabe que formulando é fácil, sai bem mais em conta, então é um tratamento, né? Usar o Contrave, que é a bupropiona, né? Com naltrexona é uma coisa que é bem factível, né? isso. E fácil, que nem todo mundo da hepatite vai ter acesso, né, Nil? Excelente quem tenha. Quem não tem, vai sempre iniciar, vai usar semaglutida, mas o contrário ela sempre vai poder usar. E você manipulando é fácil, simples e tem efeito, entendeu? Tem Então, efeito, era só tem efeito. para. Assim como a Boa. amistade também, eu vejo que Vivi, ela às vezes, ela formula até uma dose um pouco menor, né? Mas por causa, às vezes, dos acidentes e tal, mas e vai aumentando proporcionalmente, que também dá para manipular. Então, são coisas, né, que dá para a gente. Porque às vezes ele pode dizer, tanta coisa, usar tanta coisa, às vezes porque cada um vai atuar em determinada área e o Isso. efeito é muito mais rápido e melhor, né? E aí a É. paciente ganha essa autoestima, né? Exato, porque assim, ó, pessoal, o ideal, na verdade, é você trazer um resultado mais rápido para essa mulher, para que ela tenha energia para continuar o tratamento. Então, muitas vezes a gente abre mão de vários medicamentos por conta disso. Por quê?
A tizepatida é um medicamento que é caro e que se ela não ter um resultado tão efetivo assim, ela desanima. Então, para você não desanimar essa paciente, é muito importante você estar atuando isso. E aí depois você vai ajustando. Então, você não precisa passar de cara a todos esses medicamentos e manter ele durante o tratamento todo. Não, vai ser de acordo com a necessidade, tá? Então, assim, eu vou... Normalmente eu faço o quê? Associação do Orlistat mais 2 medicamentos. Ou um icretino e um do sistema nervoso central. É isso que eu faço, tá? Metformina, quando eu uso o icretino, eu não uso ele, mas eu gosto muito da metformina, porque a metformina, cada vez mais aparece mais estudos associando a melhora de a melhora da inflamação, na verdade, em mulheres na transição para menopausa. Então, as mulheres que usam metformina, elas têm bons resultados, porque elas vão ajudar a desinflamar mais. Eles agem nos 6 ciclos engordativos do processo de emagrecimento, tá? Então, a metformina também, a gente nem pode usar essa palavra, tá? Mas ela é anti-age, é anti-envelhecimento, tá? Então, ela melhora também as funções celulares mitocondriais, entre outras, tá? Então, normalmente, começa com 2 que você vai ter no manejo, que são medicamentos, todos esses Além medicamentos de aqui, que ela medicamentos também seguros. previne uma série de cânceres, né? Câncer de Exato. cólon, tem vários estudos mostrando essa questão também. A metformina, né? Isso, a metformina. É. E assim, ó, o que eu estou trazendo aqui para vocês são medicamentos seguros, tá? Que vocês podem já prescrever depois lá da mentoria, quando a gente trouxer tudo para vocês, tá bom? Só chamar um pouco a atenção com relação ao bupropiona, é que os pacientes que tiveram epilepsias não podem usar. Tem que ficar atento, Boa, né? Sério. boa, Vini, boa. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá, então, qual foi, além dos orais, qual foi também a minha conduta de protocolo de injetáveis que eu passei para essa paciente? Eu tratei o intestino. Então, no intestino, eu entrei com o trio detox. Vou deixar a Vi explicar mais sobre a detoxificação, porque é a área lá dela da esteatose hepática. A glutamina para melhorar a barreira intestinal. O trio metilador B2, B9 e B6, porque ela estava metilando bem ruim. Vocês viram que a homocisteína estava baixa, então a gente faz sempre esse trio aqui metilador para melhorar a homocisteína. Zinco como anti-inflamatório e vitamina C como antioxidante. Para desinflamação, eu usei cúrcuma, resveratrol e glutationa. Vou deixar a Vi falar também um pouco mais sobre a glutationa, que é um antioxidante que a gente produz, né? Que também vai estar entrando ali também no protocolo da esteatose hepática. Pessoal, isso aqui vocês vão aprender tudo, tá? Na mentoria. Tudo, 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 tudo. O que eu estou trazendo aqui são possibilidades de tratamento para que vocês possam ver lá no finalzinho o quanto isso aqui funciona e o quanto isso daqui traz de resultado na paciente com processo de emagrecimento. Beleza? E mitocôndria por conta do ácido úrico e também por conta do cansaço, indisposição. Então, entrei aqui com busta de ATP associado com coenzima Q10, que a gente também usa em pacientes com esteatose hepática. E aqui o grande queridinho, né? Hoje é o que a gente tem de melhor para usar no processo de emagrecimento, porque a minha, o que é que eu pensava sobre o tirzepatida? Por ser um medicamento novo, né, que traz muitos benefícios, traria mais efeitos colaterais para essas pacientes. Porém, o que eu vejo é o contrário. É um medicamento seguro, com baixos efeitos colaterais quando comparado com semaglutida, com ótimos resultados na perda de gordura e com baixos efeitos colaterais na perda de massa muscular. Então, esse é o medicamento hoje, primeira escolha minha dentro da clínica. E aí é o que a Zuleika falou. Além de você agregar valor dentro da sua clínica, com a bioimpedância, você pode também agregar valor aqui com o tirzepatida, porque ainda não é vendido no Brasil, não é vendido nas farmácias, então você pode usar dentro da clínica de vocês. E isso daqui também vai trazer o quê? Mais uma forma de ganho, tá? Dentro da clínica, porque tem que ser aplicado via ambiente hospitalar de forma segura. Então, paciente minha não leva isso daqui para casa. Ela vem para a clínica toda semana aplicar. É semanal, então o que é que eu já faço? Eu pego, uso um protocolo injetável associado com o tirzepatida. Então eu já eu uno o útil ao agradável, né? Então eu faço os dois. Ela vem tomar tirzepatida, ela faz o protocolo de injetáveis. Então isso agrega valor
para vocês também no tratamento. E o tizepatida, para quem não conhece ainda, ele é um agonista, né, duplo receptor, por as suas duas principais incretinas, que é o GLP-1 e o DIP. Então, por isso que ele está trazendo aí uns melhores resultados na perda de peso. O tizepatida, diferente do semaglutida, ele tem um efeito de perda de gordura visceral muito maior. Então, a paciente ela vai diminuindo a gordura, a gente fala que ela vai diminuindo de dentro para fora. Então, ela vai diminuindo mais a gordura visceral. Isso vai diminuindo o risco de doenças nessa paciente, tá? E vai desinflamando também. Além disso, por ele ter essa ação de dupla agonistas, né, de receptores ali, ele vai ajudar a diminuir a ingesta alimentar. Então, essa paciente, ela passa a comer menos, reduz mais o seu peso corporal. O tirzepatida, o que eu vejo muito na minha prática clínica, tá? Essas pacientes, elas diminuem muito o desejo, tanto de comer gorduras, ou alimentos gordurosos, como também alimentos palatáveis. Então, elas param mesmo de comer doce, elas não têm essa vontade. E o que eu vi de vantagem do tirzepatida também foi que a massa magra dessas pacientes, elas são perdidas de forma ínfima. Então, por exemplo, o semaglutida, o paciente pode perder aí uma gordura de até, desculpa, a massa muscular aí chegando a uma perda de até 30 a 35%, que é muito alto, tá? Então, assim, você tem que aprender esse manejo de também estar trabalhando ali no ganho de massa muscular. E eu vou trazer para vocês um protocolo que eu criei aqui na clínica para preservar a massa muscular e até ganhar massa muscular. Eu não trouxe dessa paciente, mas eu tenho uma paciente minha que ela tomou semaglutida, depois quando o tirzepatida foi lançado, a gente usou tirzepatida e ela perdeu gordura e foi ganhando massa muscular. Ela não perdeu massa muscular em nenhum. Ela estava em fase de teste. Foi a primeira paciente que eu fiz o teste com esse protocolo que eu criei. Deu certo e agora eu estou colocando em todas as pacientes minhas. Então, a perda de massa muscular é preservado. E aí eu gostei muito por conta disso, tá? É, Doses. Vou falar tudo isso: dose, manejo, paciente que já usa semaglutida, como é que eu vou fazer, qual é a dose que eu vou iniciar, paciente que já teve reganho de peso, como é que a gente tem que iniciar, qual a dose inicial segura que eu já posso usar para minha paciente para que não tenha efeito colateral, qual é a dose ideal, como é que eu vou escalonando essa dose, quando associando com outras medicações. Tudo isso vai ser falado na mentoria. Então, por isso que eu digo para vocês para não perderem, porque assim, a gente vai entregar o ouro. Eu vou entregar basicamente o que eu faço na minha prática clínica das minhas pacientes, tá? E aqui está o resultado dessa paciente, a mudança que teve. Então, ela voltou, pessoal, ó, em praticamente 2 meses. A gente começou dia 16/10 e aqui dia 20/12 de 2024 ela voltou. E aí, quais foram os resultados que ela teve? Se você levar em consideração... Amigo, que você falou que deu uma travadinha aqui para mim, não sei se deu para mais alguém. Fala, amiga. Dois, Repete. 2 minutinhos, você pode voltar só um pouquinho aí que você acabou de falar, a última frase? Tá. Falei que ela... Em 2 meses, o nosso tratamento foi de 2 meses com o uso do tirzepatida. Essa parte você ouviu? Pronto. Então, foi um tratamento de 2 meses, ela ainda está usando, mas olhem só o resultado, que fantástico. Se você levar em consideração peso, você vai dizer assim, ela perdeu pouco peso. Ela perdeu pouco peso porque ela só perdeu 5,5 kg. E vocês vão ver que a gente vai ensinar vocês a interpretar a bioimpedância, que peso não se deve ser medido, porque peso é somatório disso daqui tudo, ó, de todos esses marcadores. Então, a gente não leva em consideração peso, até porque foi um dos fatores também que mudou o critério de obesidade. Paciente com IMC alto não significa que tem gordura. Ele pode ter músculo e tem IMC alto, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, peso não é parâmetro. A gente tem que levar em consideração massa muscular, percentual de gordura e massa de gordura. E ainda assim, percentual de gordura, a gente tem que ter um pouco de medo também, porque se ele tem muita massa muscular, no tratamento de ganho de massa com perda de gordura, esse percentual pode aumentar um pouco também, tá? Então, o que é que eu levo mais em consideração? Massa muscular, massa de gordura, gordura visceral, e taxa metabólica basal. E aí, pessoal, olha só que fantástico esse novo protocolo. Eu não tinha lembrado que eu tinha usado para ela para ganho de massa muscular, mas eu usei. Então, olhem só o que aconteceu.
ela saiu de 90,3 para 84,4, foram menos 5 quilos de peso. A massa muscular dela, ela saiu de 29,5 para 32,2 usando tirzepatida, que é um medicamento que pode perder massa muscular. Então, ela ganhou 2,7 kg de massa, tá? Porque a gente ajustou tudo. E de gordura, ela saiu de 37,5 para 27,7, ou seja, em 2 meses, quase 10 quilos. E aí, lembra que eu falei para vocês que a gordura visceral que é diminuída? Então, ó, ela estava com a gordura visceral de 19 e o tirzepatida trabalha exatamente aqui, que é onde a gente quer para diminuir esse risco, ela foi para 12. Então, em 2 meses. Olha só que fantástico. E taxa metabólica basal aumentou. Por quê? Quanto mais músculo ela tiver, maior é sua taxa metabólica basal, mais essa mulher vai emagrecer, vai se manter no seu processo de sucesso de emagrecimento e o reganho de peso nessa mulher é muito mais difícil. Um detalhe importante: quando pensar em tirar medicamento de emagrecer, se ela tiver uma indicação, porque normalmente a obesidade tem que ganhar. Quando? Quando ela tiver com a gordura visceral menor do que 7 e uma insulina menor do que 7. E você vai contar o tempo. Então, por exemplo, se ela usou 1 ano tirzepatida e aí ela chegou na gordura visceral ideal, no peso ideal e na insulina ideal, a gente vai desmamando esse medicamento o dobro do tempo que essa paciente levou para emagrecer. Então, se ela demorou 1 ano, a gente vai desmamando por 2 anos. Não pode tirar o medicamento de vez, porque ela vai ganhar peso e vai ganhar com tudo, porque ela só está murchando a célula. Mas isso aí eu vou explicar na mentoria. Meu tempo já esgotou, eu acho que já passou os 20 minutos, né? Vi, você tinha que me Ah, falar, Vi. maravilha, não, amigo, tava tão bom que eu fui deixando você, tava arrasando na aula maravilhosa. Então, Adorei. assim, pessoal, é isso. O que eu quis trazer para vocês é um pouco do manejo da nossa prática, é o que a gente vai entregar para vocês nessa mentoria, é o que vocês podem fazer para agregar aí na prática clínica de vocês, trazendo esse emagrecimento de forma segura, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado pela atenção de todas vocês. E agora eu vou passar a minha palavra para minha colega Vivi, que eu passei o tempo e desculpa, tá? Nada, foi muito bom. Parabéns, Ó, quem amigo. não me conhece, aqui estão minhas redes, tá? Então, falo lá muita coisa. Estou começando o caminho em ensinar professores. Zuleika abriu aí essa oportunidade. Então, quem sabe aí, né, Zu? Tenho aí, eu vivi, Zu, uma mentoria de emagrecimento aí mais para frente. Obrigado, Exatamente. Começa pessoal. assim, viu, Nil? Eu comecei com o É. meu curso que era só reprodução. Aí a gente começou a falar de injetáveis. E aí veio essa mentoria porque foi a necessidade, né? A gente vai falando, falando. Então, com certeza, estaremos juntos e foi maravilhoso. Adorei, Nil. Obrigado. Obrigadão. E Vivi. Beijo. E aí, Amigo, eu vou pedir só para podem você botar as dúvidas, compartilhar a né, sua, Nil? sua aula, você só É. tirar para a gente poder, para eu Interrompe. poder E iniciar. Pronto, aí, você o que é que eu interrompe. queria? As dúvidas vocês podem ir botando no chat. Se inscrevam aí no sorteio e tem que ficar até o final, porque se eu sortear e não tiver aí vai para o próximo, viu, gente? Então, aguardem até o final. Para você está em tela cheia? A minha tá. Tá sim, tá, Tá, Vivi? amiga, tá, pode ir. Amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu fico vendo os nomes aqui e assim, é uma mentoria, mas a verdade é um aprendizado que a gente compartilha, né? Eu acho que a gente encontra a nossa tribo, encontra os amigos que têm um pensamento parecido, a gente sempre aprende, a gente tem o respeito um pelo outro, né? Pelo entendimento do outro. Eu vejo aqui Amanda, Vinícius, Regininha, vejo a Cris Sá a Tice, então é como se a gente tivesse todo mundo aqui muito mais aprendendo quando a gente discute, quando a gente encontra a experiência do outro, né? Então, assim, na verdade, vocês me conhecem, a maioria das pessoas que está aqui me conhece, mas eu sempre gosto de me apresentar. Eu sou endócrino raiz, né? Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Ceará, eu fiz residência de clínica médica no Hospital Universitário da Universidade do Ceará, fiz residência de endocrinologia também no Hospital Universitário. Depois acabei fazendo nutrologia pela USP de Ribeirão Preto, sou membro da Associação Brasileira
para estudo em medicina e saúde sexual, e tive a sorte de encontrar a Zuleika no meio do caminho, né? Então, assim, o meu marido também é baiano, então eu saí de Ceará, vim para cá, porque havia um baiano no meio do caminho, e encontrei Zu. Então, foi muito bom quando a gente se encontrou, porque eu comecei a atender as pacientes dela de reprodução, e a gente sabe, gente, que a reprodução, as pacientes que sofrem com essa questão, não é apenas isso. Existem sérios outros fatores envolvidos, e estilo de vida é um fator que melhora muito a qualidade da fertilidade de uma paciente, né? Então, quando o Calhau veio falar de obesidade, trazendo para a gente essa nova droga, que é a tirzepatida, que é esse medicamento que veio realmente revolucionar, junto com a semaglutida, que já vinha trazendo e abrindo esse caminho dessa nova classe de medicamentos, que são as incretinas, trazendo para a gente uma segurança, tá? Assim, uma segurança no manejo da medicação, porque a gente não tinha medicamentos que traziam segurança para os pacientes. A gente tinha antes a sibutramina, a gente tinha antes medicamentos que poderiam trazer aumento de pressão. Então, a gente traz, os mínimos efeitos colaterais que eles trazem, fizeram até com que o uso passasse a ser um pouco discriminado. E a gente nunca pode deixar o nosso paciente abandonado. A gente é médico, a gente tem sempre que trazer o paciente para a gente. Então, trazer o seu paciente para usar a medicação com o seu acompanhamento, isso é que é o correto, tá certo? E essa semana nós fomos surpreendidos de forma muito positiva com esse artigo do Lancet Diabetes and Endocrinology Commission, que trouxe para a gente o que a gente já via na prática, que é que o IMC não é um parâmetro único para a definição de obesidade. A gente tinha um paciente forte, grande, alto, com muita massa muscular, que tinha um IMC maior que 35, por exemplo, e poderia ser classificado como um paciente obeso, como na verdade ele era apenas um paciente que tinha muita massa muscular. Então, esse novo critério, ele trouxe para a gente esse olhar de que muitas pessoas têm apenas uma massa muscular elevada e que não apenas a obesidade deve ser tratada quando o IMC está acima de 30. Porque às vezes você tem um paciente que tem um IMC menor que 30, mas tem uma taxa de gordura elevadíssima, que é o que a gente vê muito nas pacientes de reprodução. Então, a gente vê a paciente de Zu, às vezes magrinha, chega aqui com a taxa de percentual de gordura acima de 40. E existe a obesidade clínica. E o que eles levaram em consideração muito nesse consenso foi a capacidade que a paciente tem ou o paciente tem de mobilidade. Então, existe uma obesidade saudável? Pode ser que sim. Mas a obesidade clínica é a obesidade com manifestações clínicas, é essa que a gente tem que estar atento, porque existe a pré-obesidade e a obesidade. Então, a resposta a essa pergunta é realmente a obesidade uma doença? Existe um fator? E o que a gente deve levar em consideração para muito além do IMC? As relações entre a circunferência e o quadril, a relação entre a cintura e a estatura, que isso é uma coisa que a gente pode usar muito em pacientes, nas crianças, nos adolescentes, e a DEXA. Então, a DEXA é aquela densitometria que a gente faz para medir massa óssea, a gente também pode pedir para medir a massa de gordura. Então, esses critérios entraram também, junto com essa estimativa de composição corporal, e não só o IMC. E o mais importante, que é o diagnóstico de obesidade clínica. Então, meu paciente tendo alterações de apneia do sono, gordura no fígado, né, que é a esteatose, alterações urinárias, diminuição de espermatozoide, hipogonadismo masculino ou feminino, anovulação, amenorreia, lipedema, alterações de função cardíaca, isso já pode ser classificado como uma obesidade que merece ser tratada. E se eu tenho um nível de composição corporal alterado, com a massa de gordura alterada, eu já abro espaço para orientar o meu paciente para o tratamento. Então, esse artigo, ao longo desse tempo, ele vai trazer também muitos impactos a nível de políticas públicas também, né? Porque vieram também os critérios para crianças e adolescentes. Quero destacar também que incontinência urinária começou a entrar também, principalmente aquela causada pela obesidade, e alterações de metabolismo, isso a gente já sabia, né, que o aumento de lípides era uma alteração que poderia já trazer um olhar para iniciar o tratamento para esse paciente. Então, obesidade clínica, excesso de gordura corporal,
com causas de funções em órgãos e limitações funcionais, exige tratamento imediato para evitar complicações graves. E a obesidade pré-clínica, que é aquele paciente que tem o excesso de gordura, mas não tem disfunções atuais, que representa um risco aumentado de doença no futuro, com foco em estratégias preventivas e monitoramento. Então, tratar o paciente passou a ser mandatório. E quando? Até que a obesidade clínica seja controlada, até que os sintomas sejam controlados, né? Não apenas com redução do peso corporal, que foi isso que o Calhau trouxe para a gente, mostrando que a gente, quando que a gente vai parar? Porque os pacientes gostam muito de falar isso, doutora, eu vou usar até quando esse remédio, né? É uma doença crônica, como é a hipertensão. Então, a hipertensão, a gente não pergunta, vou parar quando o remédio, né? Então, assim, vai usar durante muito tempo, vai usar durante muitos anos, até que a gente consiga reduzir os parâmetros inflamatórios, né? E hoje a gente tem realmente as medicações, como a semaglutida, né, que é o Ozempic, com a tirzepatida, que está chegando agora, que o nome comercial é o Mounjaro, que já está aí sendo utilizado, eu tenho já pacientes utilizando, que o grande benefício é o benefício cardiovascular com redução, entenda, de mais de 40% da placa de ateroma. Poucas medicações podem trazer um benefício tão grande quanto essas medicações trazem, né? Então, assim, embora o meu caso clínico não seja um caso de obesidade, é um caso muito comum do nosso consultório, é o caso de uma paciente que eu já acompanho há muito tempo, que fala que o principal motivo dela ter chegado para mim foi a esteatose. Porque antes a gente tinha uma visão de que, é só uma gordurinha, não se preocupa com isso, né? Quantas vezes a gente já ouviu o paciente dizer isso, que o médico falou isso para ele? E não é só uma gordurinha. Quando a gente tem um paciente com esteatose hepática, que é vista no ultrassom, significa que mais de 20% do fígado dele já foi substituído por gordura. Então, a gente precisa ficar atento, porque o fígado é um dos principais órgãos que fazem esse processo de detoxificação, né? Então, trazendo para vocês esse caso, é uma paciente de 52 anos, que era acompanhada por mim por adenomiose, ela vinha tratando climatério, ela já teve um quadro de uso de implante anterior, mas com uma queda de cabelo significativa, e ela pediu, doutora, nunca mais eu quero usar esse implante, né? Então, por que eu trouxe também esse caso? Para a gente ver que a gente precisa individualizar e nunca saltar a mão da sua paciente, né? Então, a gente acabou usando para ela o estrogel, a prasterona ela vinha usando também, o Tragestan. Ela estava queixando de cansaço, queda de cabelo, paciente ativa, fazia assim, musculação 3 vezes na semana, lógico que ela deveria estar fazendo mais, mas era o que ela podia dentro da rotina que ela tem. Pelo menos ela estava preservando a massa muscular, que a gente sabe que músculo é mitocôndria, né? E mitocôndria é respiração e é saúde, é longevidade. O intestino dela era normal, o sono estava ruim. E ela trazia esses exames, né? Uma vitamina B12 de 546, a homocisteína de 11, a alstrona de 66, um estradiol um pouco baixo, né, de 20, a vitamina D de 32, a ferritina 186, tinha um HOMA-IR de 2,07, o FSH dela estava 35, né, e eu achei que isso aqui estava precisando dar um ajuste, porque senão ela não ia conseguir melhorar os outros fatores de fadiga, então como eu era paciente que já estava em terapia hormonal, eu também fiquei muito atenta a isso, mas ela veio na consulta desesperada, pediu extra, porque ela viu esse ultrassom. Esteatose hepática, ficou assustadíssima, e vocês veem que era uma paciente que tinha inicialmente um IMC que não era tão elevado, né? Infelizmente eu não tenho a bioimpedância dela aqui para mostrar, mas ela trazia aqui esse ultrassom, né, com um parênquima hepático já comprometido, e eu quero destacar com relação à etiopatogenia da esteatose, que a gente vai falar ao longo do curso, tanto da obesidade quanto da esteatose e as patologias que envolvem a obesidade, é que quando o nosso corpo, o tecido gorduroso e o tecido visceral, ele está saturado, começamos a guardar no parênquima hepático, porque o glicogênio vai sendo acumulado ali e é muito comum a gente desenvolver esteatose hepática, é mais fácil do que a gente imagina, tá? Lembrando, portanto, que o fígado, ele é esse órgão extremamente importante, ele é responsável por toda a metabolização das vitaminas, dos lipídios, tudo vai passar por lá, né? As células hepáticas, elas têm a capacidade de liberar, quando estressadas, aumento de colágeno,
e isso faz com que venha a desenvolver a fibrose hepática. É por isso que alguns pacientes com esteatose, a gente acaba pedindo aquele exame para a elastografia pancreática, para avaliar se realmente a paciente tem a fibrose, porque isso é um preditor de evolução para as doenças neoplásicas do fígado no futuro. Então, a gente também fica atento quando o paciente tem esteatose grau 2 ou grau 3, de, se for o caso, solicitar um exame de fibroscan ou de elastografia. E eu quero destacar que nós vamos conversar muito sobre isso ao longo da nossa mentoria, tá bom? Então, aqui adiantando um pouquinho, eu quero trazer para vocês esse suporte, né, de detoxificação hepática e frisar essas vitaminas. Veja só, para que as toxinas possam ser digamos assim, inativadas nessa primeira fase de detoxificação hepática, se transformar em metabólitos intermediários, e que esses metabólitos intermediários depois possam ser excretados, que é na fase 2 de detoxificação hepática, eles precisam oxidar, reduzir, hidrolisar. Eles precisam de B2, nós precisamos de B2, B3, B6, B12, B9, glutationa, que é uma molécula que é antioxidante, que é um processo enzimático que o nosso próprio organismo produz. Então, nós conseguimos inativar as toxinas. O que são toxinas, gente? São drogas, medicamentos, pesticidas, aditivos alimentares, produtos químicos domésticos, que todos nós estamos expostos ao longo do nosso dia. Então, todas essas toxinas, quando elas sobrecarregam o nosso fígado, para que elas possam ser, portanto, inativadas, nós temos que estar bem nutridos. Nós temos que estar suplementados, nós temos que ter uma alimentação saudável. E para que essas substâncias sejam eliminadas através da bile, né, que vai levar às fezes, através dos rins, nós vamos precisar, portanto, dessas vitaminas também. Então, quando você tem um paciente com esteatose hepática, alguma coisa não está funcionando ali. Então, é um paciente que você tem que ficar atento para a possível proposta para uma suplementação injetável, oral, o que for para aquele paciente, o que for correto para aquele paciente, o que for viável para aquele paciente. É por isso que nessa paciente aqui me chamou a atenção a homocisteína. E a gente vai falar muito da homocisteína, vocês vão ouvir muito a gente falar nas aulas. E afinal de contas, o que é essa homocisteína? É uma espécie de aminoácido, digamos assim, ou um metabólito, que é armazenado no fígado e que tem aumento de risco cardíaco. Então, quando a gente tem uma homocisteína elevada, a gente tem maior risco de doenças cardiovasculares, a gente tem um risco cardíaco aumentado e um risco maior de morte. Então, a gente tem que ficar atento a ela, porque ela sinaliza que algo não está acontecendo direito ou bem com a vitamina B12. Nós nos alimentamos, o aminoácido metionina vai ser convertido em homocisteína, posteriormente em cisteína, para ser eliminado. Se ela não está sendo eliminada, está acumulando, está faltando os metabólitos para que isso aconteça. Então, a gente precisa ficar atento à B12, é por isso que muitas vezes na suplementação a gente olha logo a homocisteína e fala, olha, vamos ter que suplementar a B12, porque a gente quer que esse ciclo da metionina funcione, tá bom? E qual é a minha paciente que eu vou suplementar? É essa? Não, né, gente? Suplementação, o nome já diz, é o a mais. É aquela paciente que já tem uma dieta organizada, é aquela paciente que já está malhando, que já está se cuidando, que está dormindo bem, que tem um intestino bom, que você fez tudo o que era necessário e ela lhe ajudou a fazer, porque não é só você, né? Você teve uma boa relação médico-paciente com ela e precisa abandonar isso. Então, assim, não é essa paciente. Você nunca vai convencer uma paciente, dizer que ela vai ficar ótima se ela não mudar os hábitos alimentares dela, tá bom? Então, é realmente necessário que a gente convença a paciente a estilo de vida. É por isso que aqui no Centro Eva, nós contamos com a nossa nutricionista, a Isis, que ela todas as nossas pacientes, minhas e de Zuleika, automaticamente já passam com isso, porque a gente só suplementa, a gente só cuida de paciente que é atento à alimentação, tá bom? Então, qual foi a proposta que eu fiz para aquela paciente? Vocês viram lá a vitamina D dela? Tinha como melhorar, ela estava com cisteína um pouco elevada, então eu fiz essa proposta de fazermos, portanto, a vitamina D, o triometilador, que é a B6, B9, B12, por quê? Porque vocês viram lá que são necessários para que todas as toxinas sejam eliminadas. Obesidade é doença inflamatória? É. Quem está obeso e tem esteatose hepática
tem elevação dos níveis de toxina no organismo, é uma doença inflamatória crônica, é uma inflamação crônica de base? Sim. Então, nós fizemos essa proposta com a metionina, com o NAC, complexo B, vocês viram, porque a coenzima, que é uma substância extremamente importante para a oxigenação mitocondrial, e que ela faria, portanto, 4 sessões, ela viria assim, uma vez por semana, né? Utilizando, na verdade, 8 semanas, na verdade, desculpa, e iria utilizar todas essas substâncias. Mas ela não aceitou. Não, tá muito caro, eu não quero, eu preciso pensar. Eu ia deixar minha paciente sozinha, ela dizer, não, então pronto, não vou fazer nada por você. Não. Então, o que que a gente resolveu fazer? Vamos ajustar, certo? Então, acho que a gente mudou, eu vou só passar aqui rapidinho, porque acabou ficando o nome da paciente. Então, o que que a gente fez? Iniciamos, portanto, o Orlistat, iniciamos para ela o Sirimalina, que são medicamentos também que têm uma ação capaz de reduzir a inflamação hepática e melhorar também a esteatose, com alguns estudos. E coloquei para ela o Orlistat, porque, como o Calhau falou, o Orlistat ele diminui a ação da enzima pancreática em 30%. E hoje, gente, a gente tem esteatose pancreática, que se vocês recebem alguns exames de ultrassom, vocês vão ver lá o colega radiologista colocando esteatose pancreática, porque a esteatose, o acúmulo de gordura no parênquima de um órgão, ele pode acontecer em todos os órgãos. E é muito comum as pacientes obesas terem a apneia do sono, porque existe também a esteatose da língua. Então, o que que a gente fez? Usou o Orlistat, porque eu estava assim dessa forma reduzindo 30% da lipase pancreática dela, e essa gordura seria, portanto, eliminada pelas fezes. E fala assim, o Orlistat é ruim porque ele denuncia. E é até bom que denuncie mesmo, né? Porque aí você passa também a se monitorar. Eu costumo realmente fazer uma dose menor, porque eu não quero causar constrangimentos na minha paciente, porque eu já tive uma paciente, gerente de banco, que estava usando o seu Orlistat, e durante o fechamento de um contrato, ela passou por uma situação extremamente vexatória. Então, a partir daquele momento, eu passei a fazer uma dose mais adaptada para não abrir mão da medicação, que eu, inclusive, gosto muito de associar quando eu uso os incretinomiméticos, que no caso, a semaglutida e a tirzepatida, porque a gente sabe que essas medicações causam uma diminuição da velocidade de esvaziamento gástrico e por muitas vezes podem causar uma constipação, entre aspas, e isso faz com que a paciente fique muito, como é que eu posso dizer, distendida. Então, eu costumo colocar o Orlistat quando eu prescrevo também essas medicações. Então, eu acabei fazendo uma adaptação. Eu usei para ela a coenzima Q10, porque eu queria que ela melhorasse a oxigenação mitocondrial, ajudasse esse fígado a processar melhor aquelas toxinas, a L-carnitina, que é um queimador de gordura, o NAC, a N-acetilcisteína também, que tem a mesma função, não abrir mão do triometilador, porque vocês viram lá a importância da B6, da B9, da B12, em todas as fases de detox hepática, e ela topou. Coube no orçamento dela, coube no dia a dia dela, foi viável, ficou bom, deu certo para ela, e vocês vão ver que ela voltou depois de 2 meses ou 3 meses, já com a vitamina D boa, a vitamina B12 boa, o estradiol eu ajustei os pumps lá, muito bom, ela super satisfeita, a estrona baixou, a glicemia é ok, o colesterol dentro do que a gente estava esperando para ela, e o ultrassom, que a deixou mais feliz em todo o momento do tratamento, que ela veio radiante, me ligou, mandou o resultado, agradecendo feliz, com reversão da imagem, né? Então, aqui a imagem é ultrassom, a gente trouxe aqui, mostrando que não era mais visível aquela esteatose. Então, gente, eu estou assim, feliz de estar com vocês aqui, convidando vocês a participar com a gente da mentoria, porque, na verdade, a gente está formando amizade, está formando um grupo de pessoas que pensam no mesmo jeito e que se ajudam, né? Quantos pacientes eu encaminho para vocês, vocês me encaminham e a gente tem essa troca legal, e é uma porta que está se abrindo, e eu quero dizer para vocês que eu acredito muito nisso, que convidado ou não, Deus está sempre presente, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Ai, lindona! Gente, aula de Vivi maravilhosa também, essa dupla, hein? Eu só aprendo. Todo dia eu assisto aula. O pessoal, mas você entra em todas as aulas? Mas eu sempre aprendo. E
E é verdade, né? Até a mesma aula, se você reassistir, por isso que eu deixo gravado e falo com os alunos, gente, reassistam. Às vezes eu digo, ó, vai para academia, bota o fone, bota no modo rápido, depois volta. Porque às vezes a gente tem que aproveitar esses momentos, né? E reassistir a aula é que volta e a gente sempre, poxa, eu não tinha prestado atenção nisso. Então, por isso que eu adoro, queria agradecer demais, Vivi Calhau, e aqui é só uma prévia do que a gente vai ter lá, porque a gente prepara tudo com muito carinho. Calhau não sabia onde estava se metendo, tadinho. Quando eu chamei, ele não sabia que era tanto trabalho. Eu toda hora, eu ninho, e ele vivia Gente, dorme abre as câmeras, quem puder, para a e gente eu começar durmo a tarde. Aí tirar eu fico, dúvida. Ninha, vamos, gente, agora ele não, agora acabou minha bateria, só amanhã de manhã. Mas deu certo, foi ótimo. Eu E a gente sigo, vai eu estar. sigo o que eu prego, né? Então, assim, se a gente for com Zuleika, a gente não dorme. Eu sou idoso, 9h30, 10 horas, eu já tô dormindo já. Aí, às Mas vezes, eu ela vou vem ter que em um, aí dormir para eu eu conseguir falo, perder peso mais. Já estou eu aqui, antes falo, de 30 já Vi, melhorei. Mas eu tenho. olá, hein? Já lhe falei que você vai ser o sucesso da gente, né? Vai, não, Eu falei gente, eu fulano. falei para Maria Fernanda esses dias, ó, Nanda, Calhau tá super ansioso, acho que é porque ele conhece Zuleika há pouco tempo. Aí ele me ligou hoje, eu falei, amigo, você conhece Zuleika há quanto tempo mesmo? Só para eu me situar, né? Ele, não, faz pouco, tô entendendo, tranquilo, vai dar tudo certo no final. O bichinho, eu disse, olha, Lininho, mas a gente bateu. Quando eu conheci, eu disse, pronto, sangue bom. E ele me começou, porque ele é todo cheio das coisas dele lá, mística. Ele falou em física Física quântica. quântica. Eu disse, é tudo isso. Eu queria alguém que resumisse para mim. Ele, não, não dá para resumir. Eu disse, mas peraí, vamos. E foi ótimo. E aí, pronto, a gente não desgrudou mais. Ou seja, deve ter 6 meses aí o que a gente É, se encontrou. Mas que foi na Rede Musa, né? E aí pronto, quando o sangue bate. Mas, gente, agora vem a melhor parte, que vocês vão estar presentes, quem realmente tiver interesse em dar continuidade. Mas tem um link aí para ser sorteado. Tem que preencher para poder ser sorteado. Ô, Ninho, calhar o bote, porque o sorteio, você pode também. Não é se não for do curso, você ganhou, você viu lá naquele dia que a gente sorteou, lá no meio do jantar. Se vamos sortear, e aí não é para quem não for querer o curso, a gente transforma em outra coisa. Então, você que tem aí seu pensamento positivo, eu também tenho aqui, Daniel, não sei se ele está aí, já vou ele faz preencher, já parte. estou preenchendo já agora. Preencha. Dan, ele faz essa parte, cuida de saúde mental, e ele trabalha também com essa parte de hipnose. Eu vi que ele comentou lá, porque muitas das minhas pacientes de reprodução que vão para ele vêm com essa demanda, muitas engordam, porque realmente é muita ansiedade e aí somatiza. E obrigado por estar aí também, Dan, porque ele cuida das minhas pacientes e é bom ele estar vendo também. Eu lembro que ele falou que essa parte de hipnose, muito desses traumas, Calhau, tem que ter alguma coisa, alguma técnica que tire isso, porque fica no inconsciente e ela nem sabe, né? Tá lá escondidinho para ela não sofrer, mas dá todas essas consequências, às vezes tem que trabalhar. Eu me lembro uma vez, logo quando eu comecei com ele, que tinham pacientes, que era tanto para emagrecer como também que são chocolatras, e tinha uma que treinava e que era atleta e não podia comer chocolate, a menina não deixava, não deixava, e conseguiu fazendo. Então São a as gente. compulsões, né, Ju? Exatamente, Ninho tá aí. Então, quer abrir Então, a câmera rapidinho e falar alguma coisa? Nancy, e tudo essa bem? parte que é tão importante. Enquanto o pessoal está preenchendo aí, fale um pouquinho, Ninho, que ele vai estar aqui, que eu já chamei. Eu disse, você tem que estar aqui para fazer aquelas coisas que ele faz que relaxa a gente antes de começar. Ô, Dan, eu só vou botando mais gente, chamando. Gente, eu chamei tanta Eu gente estou para esperando o dar dia da minha aula, viu, aula. Zu? E aí eu chamei, quando eu vi, era tanta gente, graças a Deus, grandes nomes no Brasil, e aceitando. E eu ia no queixo, você não quer dar aula no meu curso? O pessoal, eu vou. E vai presencial? Eu vou, meu Deus, agora. E Vivi, agora o que é que eu vou fazer? Porque é Vivi que faz o planejamento. Para tanta gente, eu disse, tira minha aula, tira a sua, vai tirando da gente, a gente dá online. Mas quem vem de fora não pode deixar de ter um palco, né, gente? E aí, graças a Deus, deu tudo certo e a gente está com a equipe maravilhosa.
E Dan também vai estar aqui, que eu já chamei. Vivi já vai me matar, porque vai ter que arranjar um horário para você lá. Mas é isso aí, gente. Então, enquanto isso, eu estou voltando aqui, a gente vai ver o sorteio, eu volto para falar. E Dan, pode falar um pouquinho aí dessa parte que eu lembro que você falou, Nil. Ah, tá legal. O que o Dr. Calhau falou se torna bem interessante pelo fato de que existem realmente, né, repercussões do conflito emocional que parte para o fisiológico, né? Essa questão, por exemplo, de associar um abuso sexual à forma de uma compulsão. Existe um conflito emocional. Então, antropologicamente falando, a gente tem uma programação de defesa. Então, eu tenho que acumular energia, né, para que eu consiga de fato lidar com aquela fera que está na saída da caverna, que está na floresta e eu preciso ir para lá. Então o corpo ele vai precisar fazer esse acúmulo, né? Dentro da psiquiatria, sob o ponto de vista antropológico, o cérebro só serve para uma coisa: evitar a morte ou a loucura. Então, isso responde a situações de pessoas que fumam e, mesmo vendo aquela fotografia horrível no fundo da carteira de cigarro, ela continua fumando. Porque ela diz assim: ó, eu prefiro 5 minutos aqui fora do que lá dentro daquele expediente de trabalho, senão eu vou ficar doido. Então, assim, as compulsões de cigarro, de bebida, de chocolate ou qualquer uma outra é uma forma de criação de dopamina para que haja um sentimento de prazer e, ao mesmo tempo, um acúmulo de energia para um conflito que vai acontecer. E isso acontece em uma ordem visceral. Ou eu luto ou eu fujo. E tanto para um quanto para o outro, eu preciso acumular alimento, eu preciso acumular gordura, eu preciso acumular energia. Então, doutor Calhau, foi muito interessante sua fala. Acredito sim na questão da medicação, acredito sim que existe todo um processo de estudo científico para que haja o bem-estar, mas é necessário que haja considerações sobre o psicológico, é necessário que haja considerações sobre que a mente e o corpo é a única unidade de sobrevivência. Parabéns, Vivi, viu? Um prazer revê-la aqui, foi maravilhosa a sua aula também, viu? Estou aprendendo muito aí com todo mundo. Obrigada. Dan também já sabe de reprodução, sabe o que é FIV, o que é inseminação, mais do que um bocado de colega que não trabalha na área específica, porque ele precisa entender disso para poder saber o que falar, né? E como ajudar nossas pacientes que realmente ficam muito fragilizadas, mas essas vêm em busca e vêm realmente com a dor. E quem está com obesidade ou com compulsão por álcool, outras coisas, e que não demonstram e nem sabe que às vezes existe essa coisa lá no inconsciente que gera tudo isso, mas que precisa ser trabalhado. E por isso que a gente trabalha em equipe multiprofissional, gente. Isso aí, depois que eu comecei a fazer, que eu vi grandes resultados, não dá para a gente não pensar dessa forma. E não precisa ter uma clínica grande, viu? Para você dizer que tem que ter uma equipe, não. Eu tenho vários profissionais. Daniel mesmo hoje ele vem para Salvador, mas ele atende online, né? Calhau está atendendo as minhas pacientes à distância, né? E a gente pode ter uma equipe multiprofissional. Até a paciente que é de fora, eu atendo paciente de fora do Brasil, e eu peço, ó, me mande uma bioimpedância, que, né, Vivi, teve uma dos Estados Unidos agora, ela manda e Vivi analisa, ou o colega que tem. Então, a gente tem como A gente atende também. né? E o que a gente precisa é ter a noção da importância de fazer esse tratamento multiprofissional e associar os tratamentos também. É essa a visão integrativa que muita gente às vezes confunde e acha que já tem uma aversão, porque acha que são práticas de charlatanismo, né? E às vezes já fica, ah, não, se falar nisso aí, ah, eu nem quero. Não vai conhecer isso. Eu me lembro de um congresso de oncologia que o pessoal já fala muito disso, de repor vitaminas, até o nível de vitamina D, anticâncer e tal. Eu sempre falava, e ele falava, isso são práticas integrativas, que é para associar a terapêutica convencional, né? Então, tudo que a gente fizer para beneficência e não maleficência, a gente pode estar usando em função de melhorar, porque isso é ética médica. Então vamos lá, que isso aqui é só o iniciozinho. Bota aqui o sorteio, Nil. Bota aqui o negócio de novo, espalha aqui para poder só falar um pouquinho. Quem quiser
saber mais, passa o zap, mas essa mentoria, eu coloquei o nome é, de 4WI, porque o último curso de injetáveis que eu fiz surgiu até de uma paciente que elogiava uma aluna, Verena, que ela dizia, Zu, você entrega muito mais do que você fala muito mais do que só injetáveis. Eu disse, mas é porque eu não faço só injetável, minha paciente, né? Se a gente tem que fazer a terapia hormonal, a gente associa ou implante, ou transdérmico, que for melhor para a paciente, mas a gente associa com a suplementação oral, com a injetável, que não é o tempo inteiro, é um período, mas ela mantém com oral. A gente faz a modulação intestinal, a gente usa a imunidade treinada. Então, se eu falo de tudo isso, então agora a gente tem que montar e fazer dessa forma. Inclusive, a prática agora vai ser com tudo isso, né? E, inclusive, essa parte do emagrecimento é saber, porque eu vou dizer, o Calhau me orientou lá, e eu comprei lá a ampolinha de Serpatida. O que é isso? Eu vou morrer de medo. Se eu botar uma dose maior, nenhum, e se for menor? E não sei o que, eu fico doidinha. E eu que sou médica, né? Imagine se a gente não tem um treinamento, não é só ler uma bula, tem muita coisa. Até na hora de comprar fornece de um jeito, outro de outro, né? Eu estava aqui agora escolhendo a medicação para os pacientes, que a gente usa os pacientes. Tantos pacientes podem ser alunos do curso, a gente avalia, como também a gente tem paciente modelo que vai estar no dia. Então, é tudo isso, é essa prática, porque é o que eu gostaria de ter um curso. Eu tive que fazer vários, eu saí fazendo um por um. Tudo isso que Calhau falou, eu tive que fazer uma mentoria de. Eu e Vivi, a gente comprou uma mentoria de 6 meses para poder aprender o que ele resumiu aqui lindamente, né? E então, tudo isso, ninguém vai sair fazendo 1000 cursos, né? Para chegar. Então, eu tentei bolar uma coisa. E tem que ter um suporte de WhatsApp, não tem como você não tirar dúvida. Aí você vai botar e acontece qualquer coisa, você faz o quê? Né? Se desespera? Não. Me liga, muitos me ligam. Mas às vezes eu estou atendendo, não tenho como. E tem coisa que em reprodução, ok, mas nessa parte de emagrecimento tem que ser os meninos os meninos, viu, Vivi e Calhau, que vão estar aí dando suporte. Então, gente, é por isso que eu fiz esse curso dessa forma. Eita, Ninho, não está batendo aqui. E a gente vai aqui, cadê nenhum? O negócio não sai não, viu? A pessoa, Maurício está aqui, mas ele não está andando. Então, agora foi. E aí eu consegui toda essa galera para estar presente aqui em Salvador no dia 14 e 15 de fevereiro, antes 15 dias do Carnaval. Consegui reunir, né? A Fabi, tem 6 meses que eu peço essa data dela para conseguir ver se realmente vinha. Doutor Pedro Pierro, que eu fiquei encantada quando eu vi ele falar de cannabis, ele que foi um dos pioneiros e que faz uma discussão de caso clínico, e eu consegui discutir com ele lá vários pacientes que estão usando e de forma maravilhosamente bem, com resultados. É claro que eu não prescrevi, eu fiz, eu tive a noção que eu poderia usar. Então a gente vai ter aula, não que você vai sair usando cannabis, prescrevendo, mas você vai ter noção em quais pacientes você vai poder estar recomendando e poder, né, saber que isso vai fazer diferença nessas pacientes, né? E todo mundo já conhece Tamires, né? Dr. Paulo Cossi, que vai falar justamente quando a gente faz reposição, começa a sangrar na cavidade uterina, o que é que a gente pode ver? Tem lugar que não faz esteroscopia, estudo da cavidade maravilhosamente bem, que ele sabe essa aula ele dá em Congresso Nacional, inclusive acabou de publicar e ganhar um artigo, ganhar uma premiação, e aí o queixê ele vem. E Silvane, que fala dessa parte de gestão, a gente precisa ter uma noção disso, quer seja você no seu consultório, você alugando uma sala, você crescendo, que foi o que eu fiz, em 6 anos minha vida mudou. Eu simplesmente trabalhava em outra clínica, hoje eu tenho 2 clínicas, né, com 2 equipes. Sozinha jamais faria isso. Eu tenho todas as pessoas que me ajudam, mas a gente tem que fazer consultoria, né? E Silvane é uma das grandes consultorias do Brasil, e a gente conseguiu ter acesso a ela fazendo a Rede Musa, que alguns fazem, né? Então, como Calhau, como a Amandinha está aí, né? E fazendo a parte de implantes, nada melhor. Jorge Valente, excelente experiência, trabalhou com o doutor Esma Coutinho. Tem a Aline, que ela é cardiologista, quem mais coloca implante na Bahia de forma coerente, vai falar sobre
o que é que a gente pode usar com segurança, né, em relação ao risco cardiovascular. Francisco, que foi, vocês devem ter passado muito pela Sotopele, ele como preceptor. Bruna, que fala muito bem de sexologia, associando tudo isso. Ninho, que está aqui. Ariela, que vocês conhecem também da Central. Vivi, Léo, que vai falar sobre. Encontrei ele no Medgest, que é outro curso de gestão, e chamei, e ele disse que vinha e vai estar aqui falando como a gente crescer na internet, como você poder usar isso a seu favor para lotar a agenda, tudo isso. Vocês já sabem de Nanda, Joy, que estava no outro curso, está sempre com a gente, e Vini Vinícius, que é dono de uma clínica de reprodução eh, em Goiânia, e ele vem justamente porque ele passou a fazer isso, eu fiquei no ouvido dele, hoje ele já faz com reprodução, mas ele vai vir para essas pacientes do climatério, como a gente pode ajustar esses hormônios para essa mulher engravidar. Hoje as pacientes estão engravidando depois dos 50, muitas estão no climatério ou já na menopausa, e como é que a mulher vai engravidar sem produzir estradiol endógeno, sem produzir progesterona endógena? É possível? Sim. Mas o que é que você, como gineco, pode ajudar nessa paciente antes dela ir para a transferência? Então, é tudo isso aí que a gente vai fazer em 6 meses, porque é muita coisa, né, gente? E aqui é só aí os comentários de todo mundo que gosta. A Glauce também foi da primeira turma, a gente já está, né, agora terceiro curso, e hoje ela bombou, já está em consultório maior, cada vez mais aumentando. Rafa também ganhou o prêmio, que depois do nosso curso ela triplicou o rendimento, e aí perguntaram numa uma consultoria, aquele acelerador médico, o que foi que ela conseguiu, em pouco tempo, triplicar. Então, ela recebeu um prêmio lá. Ela disse que eu fiz o curso de ZU. Menina, eu tive que fazer uma turma só para esse povo desse curso. E eu disse, eita, Taninha, você falou, agora eu vou ter que fazer milagre com a galera. Então, é isso aí. O que é que a gente foca no curso? É isso aí. A gente é SOP, endometriose, climatério, menopausa, síndrome metabólica, esteatose, emagrecimento, baixa libido, fadiga, cabelo e unha, que Vivi agora fez também a pós-estética. Então, ela fala isso muito bem, porque essas pacientes acabam tendo isso, e a mulher adora, quer botar implante, mas se cair o cabelo, ela quer morrer, vai gastar tufos também. Então, a gente precisa estar colocando implante, principalmente de testo, naquele pico que ela tem, já fazer a prevenção e não deixar cair o cabelo dela, né? Ou quem já tem queda de cabelo, não deixar de botar implante primeiro, você compensa. Então, a gente dá muita noção, e só com as formas vocês vão ver como a gente melhora isso. E desbiose, intestino, mas tem mais coisa que eu botei, que nem deu tempo de botar aqui ainda, que é essa parte dos testes genéticos. Impressionante, comecei a fazer e vou ensinar para vocês, porque a medicina de precisão. Nos Estados Unidos, as pessoas não fazem mais terapia hormonal sem teste genético, porque tanto protege você, como também a paciente, ela tem condições de saber se ela vai ter risco, quais são esses riscos. Ele já dá até a prescrição do que a gente tem que fazer, dá a receita, gente. Eu fiquei impressionada e vou mostrar tudo isso para vocês, certo? Agora, aí são os modelos. Graças a Deus, já acabou o pacote Diamond, porque antes do lançamento, as pessoas que já estavam na fila de espera já compraram, mas a gente tem, e eu ainda inventei o pré-curso de implantes, que é um dia antes, que é só prática, silástico, tanto inserção quanto retirada, e os absorvíveis, a associação, que hoje quem tem maturidade em implantes aprende a associar esses dois tipos de implantes em quem realmente precisa dessa associação. Mas a gente precisa saber quem vai se beneficiar e poder também propor. A paciente pode não querer, mas a gente tem que saber as vantagens e desvantagens, oferecer. Quem vai decidir é a paciente, de acordo com o que a gente fala, tá? E agora a gente vai para o sorteio. Vai, Ninho, bota aqui. Ó, isso aí, Maurício, todo mundo que se inscreveu, aí ele tem aqui. Bota para cá, eu tenho que filmar para a galera. E aí, tá todo mundo lá inscrito, ele vai lá. Então, quem for sorteado vai ganhar. Eu vou sortear 3, que está aí, tem que dar, para ganhar uma bolsa de 50% do curso online, tá? Não dá para ser presencial, porque presencial é muito custo, é muito brinde, que eu fico doida fazendo bolsa personalizada. Então, o presencial, e com tanta gente que vem de fora, né? Que aí a gente. Mas o online eu consigo, para quem
pelo menos já começa a ter experiência. E eu vou sortear, e a gente vai também, para quem quer vir para o presencial, aí a gente vai dar 10% de desconto, que é o máximo, que realmente é muito custo para o presencial. Mas o online, tanto a Central Pharma, que são os grandes patrocinadores, eles têm vagas, eles disseram que eu podia sortear as 3 vagas de 50% e mais 3 de 10% no presencial. Então, eu vou botar aqui, você vai botar aí, Nil? Sai já aqui? Porque essas tecnologias, eu não sei não, viu? Meu negócio ainda quero no papel. Da outra vez eu botei os papelzinhos e fiquei aqui, sorteava e mostrava aqui na câmera, para todo mundo saber que... Não, aí hoje eu estava falando, será que ela ainda está aí? Ela me ligou para saber do curso e tal. E aí depois ela disse, Azul, eu disse, ó, fica aí na aula até o final que vai ter sorteio. Ela me sorteio. Não, Nia, não pode, o sorteio é verídico, tem que colocar lá. Estou Kátia aqui sim. Lucininha, espero que tenha gostado. Ela não me conhecia ainda, aqui muitos já me conhecem. Eu disse, fique lá até o final. Olha que coisa chique, menino, tu é retado, viu? Tchan, tchan, Ó, tchan, as aulas são tchan. todas interativas assim, quando é discussão de caso, ele bota o negócio e a gente vai mexendo como da outra vez. Angélica Angélica Peixoto. Peixoto Pinheiro, tira as fotos aí para depois a gente entrar em contato. Angélica Ninha, você apareça, porque isso aí é se comprar, se entrar em contato agora com o Maurício para efetuar a compra, senão eu vou dar direito aos outros que não, que estão aí dispostos, Estou tá? aqui, estou aqui. Aê, meu amor, ó, você já deu um oi aí para Maurício, bota o número, Mal, Sabia que eu... porque aí, para garantir, tem que fechar, ainda hoje, entrar em contato. Bote o outro aí. Eu adoro esse sorteio, que todo mundo fica até o final, viu? Que a gente acaba para dar aula para vocês, e depois o povo sai no final, diz, agora todo mundo fica, meu filho. Quando fala em desconto. Amei, Maluninha! Ei, aê, amor, arrasei. Malu já é minha pupila. Já vai ter, que a bichinha quer fazer o pré-curso, né, Ninha? E já tinha feito de reprodução, pois ela vai no presencial, vai ter mais Já 10%. estamos Vai, fechados. O é, Maurício. já, ó, porque ele fica cobrando a bichinha, né, Ninha? Porque só são 10 vagas desse pré-curso. Aí ela, não garanta a minha, não Não bote dá, outra. irmão, já está garantida Tô lá. dando plantão para pagar, né, Ninha? Calma. E Porque ela já só está fez no um e abrindo outro. A prestação não time. acaba. Não, ela virou sócia, né, Ninha, dos cursos, que ela só quer fazer um atrás do outro, aí é uma prestação permanente, mas já está comigo, trabalhando do meu lado. Quem é bom, a gente pega para perto, né, Ninha? Lá em São Paulo, eu tinha certeza que eu ganhei o curso no congresso. Oi, Olha, Dan, ó, olha aí, como aí, Edu. Daniel, a gente vai sortear outro, porque Dan já tem acesso a tudo, porque ele é professor do curso também. Então, bote outra aí. Quem tem que botar para quem. Ah, Dan já faz gostei. parte da equipe, né? Natália de Souza, tá aí, Nath? Se não tiver, a gente roda outro. Ó, eu vou fazer assim. Se Natália às vezes pode estar muda aqui, bote já o Nura para entrar em contato. Eu vou sortear mais 2, porque se alguém não falar, né? Porque Malu mesmo, ela já está inscrita, então o sorteio dela não vai ser para o online, eu vou dar os 10% presencial. Então, sorteio outro para o online de 50, que Ninha já está nele. E aí agora. Ei, Ninha, eu não acredito! Eu Física não quântica! acredito! Física quântica, eu disse a ela. Eu disse, comece a mentalizar. Tá vendo, Calhau, que o negócio funciona? Gente, Funciona, mentalizei agora. Tá vendo? olha Você fica para isso! duvidando, dona Zuleika? Aí, ó. Olha, a gente fez um sorteio lá na Rede Musa e a menina adivinhou o negócio que eu falei. Eu disse, ó, os óvulos, depois que eu fiz a menina só tinha dado 4, 6 óvulos em outra clínica. Veio e aí eu fiz todo o protocolo. Eu digo, mas ninguém sabe. Todo mundo que eu pergunto, eu digo que se adivinhar, eu dou desconto de 50% no curso. Hoje, se adivinhar, eu dou o curso completo. Minha filha, a mulher disse na lata, 17 óvulos. Nunca ninguém tinha acertado. Eu disse, como é que você
o que foi isso? Que bruxaria é essa? Ela, física quântica. Eu disse, é o quê? Pera aí. Aí Calhau começou a falar. Você retada, viu? Pois já tá aqui o nome. Agora a gente vai sortear por Eu tô aqui presencial os na 10%. Você já página. está dentro, né, Ninha? Ela veio atrás do curso de reprodução. E você sabe, né, que quando falo em reprodução eu fico doida. Eu falando, não, você vai fazer reprodução e tal. Mas eu disse, mas isso também é muito bom, assista aí. Que você pode agora com esse desconto em Ninha, não tem nem como não fazer. Com certeza. A gente vai fazer para o presencial. Agora, o de 10% do presencial, né? Que vamos botar aí 3 nomes. Bote aí, Ninho. Essa é a melhor parte, né? Eu adoro. É, Gislaine Gininha, cadê ela? Gi já fez curso meu também, de reprodução, não foi, Gi? Ou foi o de suplementação anterior? É tanto curso, gente, que para ficar é doida. Mas Gislaine, Ninha, agora tem que aparecer, viu? Se não der oi aqui, Maurício, não vai. Sorteio outro, Ninha. Agora. Eu não Tcharam, consegui esse falar. negócio é chique, viu? Alguém tá ouvindo? Amandinha, Eu! minha Tô aqui, Aninha. ó, de dedinho cruzado. A Amanda, ai, ali atrás, a filhinha dela. A Todo mês Amanda fica também faz feliz. tudo quanto é curso, está presente em todas, e vocês viram o depoimento dela aí, né? Excelente. Muito, muito bom Então, o curso. né, Ninha? Eu nunca esqueço Muito. a paciente de endometriose que ela tinha. Ela disse, eu já fiz tudo, paciente não melhora, já está com gestrinona, com tudo. Eu disse, Ninha, você já fez a suplementação injetável? Aí ela disse, não. E a gente tinha acabado de sair, não foi, Ninha? Do Foi? curso. Eu disse, ela tinha acabado de sair do curso. Eu disse, ó, o que você levou? Porque tem um kit que o pessoal compra. E ela usou simplesmente o kit básico que ela tinha. E depois de 3 semanas, a paciente melhorou a dor. A gente já achava até que tinha também comprometimento neuronal, já tinha discutido com o Dr. Paulo Cossi, e não era, só foi 30%, gente, das pacientes de endometriose, a dor não é responsiva só ao bloqueio hormonal. Aprendam isso. Vai ser tema da outra aula que eu vou dar para vocês escutando de caso de endometriose. Então, esse circuito, esse foi o primeiro, a gente vai ter mais 3 grandes encontros antes do curso e vocês vão estar sempre convidados. Então, Natália, cadê a outra que você sorteou, Nil? Depois de Amanda, A Natália falou no a chat, Natália tá aí. falou. Então, já teve os 3, não, falta mais um do presencial, porque tem a Amandinha, Gislaine, e falta um para o presencial. Ô, Zu, Oi, amor. eu Pode falar. queria ressaltar aqui a qualidade que foi o curso de vocês do ano passado, em maio. Foi sensacional. Foi o melhor curso que eu já fiz de injetável, já fiz alguns. E sem sombra de dúvidas, assim, disparado, o curso de vocês arrasou. Eu uso diariamente aqui na clínica e sou muito, muito grata a Deus por ter conhecido vocês. Muito mesmo. Ai, Aninha, obrigada. É tão bom, né? A gente vê porque é trabalho, viu? E a gente está aqui, Sim. né? E eu só recebendo bronca do marido. Sabe o que foi? Ó, a última para a gente ir embora, senão fica aqui falando, viu? Você sorteou a última foi quem? Luciana Fonseca, dá um oi aí. Ó, gente, para ter o desconto tem que fechar hoje. Já vai falando aí com o Maurício. Você deu o número, Nil? Vou matar Maurício. Ele tem que falar hoje com Bota o ele. número no chat, Começar, digita bota o aí. número aqui. Cadê? Bota aí, Ninha. Você tá no chat? Aí a Ele vai última botar aí. é que Isabela chegou e disse: Mãe, eu vou ligar lá para as meninas, minha filha de 11 anos, lá para o consultório para marcar uma consulta. Para quem, menina? Para mim. Como assim? Não, porque você, com suas ninhas, você para, você dá atenção. Se elas ligam, você deixa de fazer qualquer coisa. Então, eu vou marcar minha consulta também. Sabida. Então, amores, obrigada aí pela audiência. Tamo juntos. E para a semana tem outro encontro. Vou divulgar lá. Oi, linda. Ai, que coisa linda, filha de Amandinha. Beijo, obrigada. E a gente vai falar aí com vocês para a semana. Nos encontraremos de novo com essa aula e discussão de caso clínico, que eu vou falar de endometriose e como tratar dessa forma holística, que é o método 4WI. Tá bom, amores?
Beijos, boa noite, Ninha. Beijo vocês todos. Babi. Tchau, tchau, gente. Obrigado. É meu filho, viu? Meu filho também. Hein, Ravi? Beijo para sua mãe. Beijo na sua mãe, já recebi você na barriga. Gente, lindo. Beijo, Ninhos. Obrigada. Boa noite. Tchau.